O mangá começa com o protagonista regalando o olho, tentando entender o ambiente ao redor. Uma mensagem estranha surgiu de repente em sua mente. Acontece que esse mundo se chamava Estrela Azul, uma terra de proeza marcial. Um mundo frequentemente invadido por feras monstruosas através de portais misteriosos. Essas bestas aterrorizantes já destruíam várias nações. Após longos anos de batalha, a humanidade desenvolveu o sistema de genes bestiais. Ao injetar o gene bestial, é possível desbloquear o potencial e se tornar um guerreiro poderoso. Esta é a única maneira de salvar a civilização humana. E assim, Estrela Azul entrou em uma era onde o poder marcial reina supremo. O protagonista, ele, um jovem que veio de outro mundo, agora é um estudante do curso preparatório para guerreiros, se preparando para os exames finais. Ele perdeu ambos os pais em um acidente durante o segundo ano, o que destruiu sua motivação para estudar e treinar, deixando-o no fundo da turma, sem saber o que fazer a seguir. O professor, com passos confiantes, subiu ao púlpito e disse: "Muito bem, pessoal, estão prontos? Estamos prestes a começar as injeções de modificação genética. Lembrem-se de tudo pelo que trabalharam nos últimos 3 anos. Construir força e cultivar energia espiritual foi para este momento." O professor então acrescentou, com um olhar direto: "Quanto àqueles que não levaram isso a sério, ele não pôde deixar de pensar: isso é ridículo, eu tenho me esforçado, por que deveria me sentir culpado? Mas já que assumiu as responsabilidades do dono original deste corpo, era hora de limpar a bagunça deixada." O professor então conduziu a turma até o salão de injeção genética, onde várias caixas metálicas estavam organizadas cuidadosamente sobre a mesa. Dentro dessas caixas estavam soros de despertar genético, que continham dados genéticos brutos de todos os monstros. Após a injeção, um dos genes de monstro seria ativado. Em geral, quanto mais forte o físico, mais poderoso o gene de monstro despertado. O professor lembrou gentilmente: "Não fiquem nervosos após a injeção. Permaneçam calmos e aceitem o poder. Quando eu chamar seu nome, venham pegar seu soro." Nisso, ele chamou Shen Penfei e Miao Yunio. Um a um, os alunos da turma começaram a receber suas injeções. Após as injeções, suas peles começaram a soltar vapor e todos gritavam de dor intensa. Ele hesitou por um momento, mas então fechou os olhos rapidamente e cravou a agulha em seu corpo. No entanto, após esperar o que pareceu uma eternidade, percebeu que não havia dor excruciante como esperava. Nenhuma mudança ocorreu. O professor, percebendo isso, disse com um tom de confusão: "Yi, parece que você não está reagindo." Yi deu de ombros e respondeu com um sorriso: "Professor, será que me deram um soro falso ou algo assim?" Nesse momento, Even, que já havia despertado, se aproximou com um sorriso presunçoso, rindo. "Ha, olhem pra isso, parece que não despertou nada. Um guerreiro que não despertou é como um pássaro sem asas. Acabou o jogo pra você, não é? Mas acho que é até melhor assim. Você não vai precisar ser guerreiro, pode simplesmente voltar pra casa e esperar a morte." Even frequentemente intimidava os mais fracos, e ao ver a natureza tímida de Yi, gostava de provocá-lo de vez em quando. Yi estava prestes a retrucar, mas de repente sentiu seu coração bater violentamente. Ao mesmo tempo, uma interface de sistema apareceu em sua mente, exibindo: modelo de monstro infinito adquirido, hospedeiro, Yi, classificação do sistema, B, nível marcial, discípulo QI do 9º grau, técnicas, punho da montanha, QI duro, modelos de monstros extraídos. Ele rapidamente gritou para Even: "Sai da frente!" Mas ela respondeu com arrogância: "O que foi? E daí se você não despertou? Para de fingir, vai embora." "Por que eu deveria?" Ele cerrou os dentes, suportando as mudanças internas, e disse suavemente: "Se você não sair agora, será tarde demais." No instante seguinte, Yi despertou, e era a habilidade da linhagem do Imperador Demônio. Even, que estava bem na frente dele, foi lançada longe por uma poderosa onda de choque e caiu no chão. A maioria dos outros alunos também foi arremessada pela imensa onda de choque, alguns até vomitando devido à pressão avassaladora. No entanto, 2 estudantes permaneceram inabaláveis e pensaram consigo mesmos: "Existe alguém mais forte do que eu?" Então, a interface do sistema exibiu: template classe A despertado, ira do Imperador Demônio, habilidades de linhagem, sopro de azurita, pulso termonuclear, absorção de energia nuclear, forma evolutiva, ira do Imperador Demônio, compatibilidade com template, 3% desbloqueada. Conforme o aviso do sistema ecoava, seu coração batia no máximo, e um brilho azul espectral apareceu em seus olhos. Ele olhou incrédulo para seus dedos, brilhando em azul, murmurando: "Esse é o dedo dourado que o sistema me deu?" Os alunos ao redor também estavam chocados, cochichando: "Aquilo era mesmo o Yi? Ele realmente lançou todos para longe com seu campo de energia num instante?" Even, inclusive, havia ficado inconsciente, e ela havia despertado o monstro da 2ª categoria, o lagarto flamejante. "O que exatamente o Yi despertou?" Sentindo-se um pouco constrangido, ele disse: "Acho que meu despertar causou um certo tumulto. Eu disse para eles saírem do caminho, mas não ouviram." Nesse momento, o alto-falante da sala ecoou. Todos os alunos do 3º ano que já despertaram dirijam-se imediatamente ao salão de testes para avaliação do despertar genético e nível de arte marcial.
Repito, todos. Dentro do salão de testes havia 10 máquinas cilíndricas de alta tecnologia, e à medida que cada aluno entrava, uma grande tela do púlpito exibia seu nome, turma, nível marcial e gene de monstro despertado. Li Xinyuan da nossa turma despertou o gene de terceira categoria do monstro inseto lâmina veloz. Ele teve muita sorte. Antes era só um aluno comum, e agora é o número 1 da classe. Shuzou é definitivamente o melhor do ano. Ele não só é um discípulo marcial de nível 9, como também despertou o dragão de gelo, um dos genes de terceira categoria mais fortes. Parece que o orador da cidade vai ser ele. Você viu o que Senhorita Liu despertou? Caramba, um gene raro de quarta categoria, a Fênix Fantasma, campeã provincial. Se a forma real de um monstro de quarta categoria aparecesse, poderia destruir uma cidade inteira. Guerreiros pareceriam formigas diante deles. Só mestres teriam chance. Ouvindo essas discussões, ele não pôde deixar de se sentir intrigado. Os monstros que eles despertaram foram classificados como a terceira e quarta categoria. Então por que o meu é classe A? Logo chegou sua vez de fazer a avaliação genética, e o barulho na sala aumentou ainda mais. Com aquela onda de choque que ele liberou, talvez ele esteja destinado a se tornar uma lenda. Se ele jogasse bem suas cartas, com certeza conseguiria se agarrar a alguém poderoso. A multidão observava se aproximando da máquina de teste, como se ele fosse uma celebridade. A multidão automaticamente abriu caminho, pois naquele mundo, força era tudo. Seu potencial esmagador naturalmente havia conquistado o respeito de todos. Os estudantes murmuravam, empolgados. É a vez dele com o campo de energia. Ele acabou de mostrar que seu nível tem que ser alto. Que tipo de linhagem sanguínea consegue liberar uma pressão tão forte logo após ele despertar? Esse cara com certeza é alguém. Logo as informações dele apareceram na tela, mas para surpresa de todos, apenas os dados básicos estavam listados. Todo o resto era um ponto de interrogação. Turma 7, discípulo marcial, nível 3, linhagem bestial desconhecida. Risadas irromperam entre os colegas de classe. Discípulo marcial, nível 3? Meu irmãozinho do ensino médio poderia vencê-lo? Linhagem desconhecida? Provavelmente ele nem tem uma. Ele, no entanto, não deu atenção às zombarias, pois tudo estava indo exatamente como havia planejado. A linhagem do Imperador Demônio, RA, não foi detectada, mas o que apareceu foi o alerta do modelo de monstro infinito. Embora o nível do modelo fosse diferente dos seus colegas, isso significava que desde que cumprisse certas condições, ele poderia acessar um número ilimitado de modelos de monstro. Isso não significaria que ele poderia se tornar um rei dos monstros? Ele então pediu licença ao seu professor, que franziu a testa e perguntou: "Você quer uma licença para estudar em casa e voltar só depois das provas? Acha mesmo que eu vou acreditar que vai estudar de verdade em casa?" E ele respondeu com sinceridade: "Professor, eu realmente quero melhorar. Sei que fiquei para trás e preciso de um treinamento especial. Se eu não acompanhar os estudos, não vou conseguir." O professor disse: "Sério? Iri, você sabe que a única maneira de se tornar um guerreiro é indo para a universidade. Eu entendo que você despertou sua linhagem, mas a sua base é muito fraca. Você não vai conseguir passar nas novas provas de admissão. Então se prepare para repetir o ano e voltar no próximo. Não tenha pressa." Iri respondeu animado: "Professor, só tendo pressa é que posso melhorar. Talvez o senhor não entenda, mas agora que despertei uma linhagem poderosa, com treinamento pesado, tenho certeza que posso conseguir. Veja a sinceridade nos meus olhos. Eu nunca mentiria pro senhor." O professor ficou surpreso por um momento, depois assentiu dizendo: "Seus olhos parecem sinceros. Tudo bem, mas no próximo ano, ainda assim, você terá que repetir o ano sob minha supervisão." Após agradecer sinceramente ao professor, ele deixou a escola e foi direto para o centro dos guerreiros da cidade. No caminho, pensava consigo mesmo. Ele havia usado a casa dos pais como garantia para conseguir 600 mil, somado à indenização do acidente dos pais, mais de 1 milhão. Agora ele tinha um fundo sólido para começar. Havia duas opções para aumentar sua força. Uma era melhorar o seu nível de guerreiro. A outra era aumentar a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA. Na informação do modelo do Monstro Infinito, dizia que cada modelo começa com apenas um ponto de compatibilidade, mas o Imperador Demônio RA tinha 3 pontos. De onde vieram os outros 2? A única resposta era que o modelo do Imperador Demônio RA havia absorvido o poder do soro de despertar genético, ganhando mais 2 pontos de compatibilidade. Isso significava que naquele mundo, soros científicos genéticos podiam melhorar as habilidades dos modelos. E comparado ao longo e exaustivo treinamento de guerreiros, gastar dinheiro para aumentar a compatibilidade era claramente mais adequado para ele. Então ele precisava se apressar e comprar um soro para aumentar seu poder mágico. Depois de passar o seu cartão de estudante, entrou no centro dos guerreiros. Desde que havia carregado o modelo do Imperador Demônio RA, havia ganho uma habilidade de percepção única, magnetismo vital. Ele conseguia sentir claramente a energia vital ardente, os rugidos das bestas e as linhagens dos guerreiros ao redor, como uma fornalha dentro dele. Esse intenso sinal de vida fazia seu coração bater mais forte, mas não era medo, era o impulso de conquistar. Afinal, o lendário Imperador Demônio RA era o rei dos monstros naquele mundo. Infelizmente, ele ainda era um novato e só conseguia conter a linhagem do combate do Imperador Demônio RA, forçando-se a aguentar. Quando acumulasse poder
suficiente mostraria ao mundo que realmente significava ser o rei dos monstros. Foi então que uma mão pousou em seu ombro. Garotinho, não fique bisbilhotando os outros. Você deve ter acabado de despertar seu gene bestial, não é? É normal não conseguir controlar seu poder. O que veio fazer no centro dos guerreiros? O protagonista sorriu e perguntou: Irmã bonita, desculpa, eu não queria. Eu vim comprar soros genéticos. Mas esse lugar é tão grande que eu não sei pra onde ir. Pode me ajudar com as direções? A mulher sorriu e disse: Soros genéticos? Você quer usá-los nessa fase? Ele achou que pudesse haver algum tipo de tabu sobre isso. A mulher explicou: Não é nada demais, mas os soros genéticos são caros e podem facilmente causar resistência a drogas, o que significa que sua eficácia diminui com o tempo. Para maximizar o efeito, os guerreiros normalmente esperam até que suas linhagens estejam totalmente desenvolvidas antes de usá-los. Ele perguntou: Quanto custa um soro genético? A mulher respondeu: No seu estágio, você só poderá usar o soro de consolidação básico, que custa cerca de 400 mil. Ele ficou chocado, pensando consigo: Isso é tão caro? Minhas economias dariam para comprar no máximo 5. Imediatamente perguntou: Você por acaso conhece alguém que possa me dar um desconto? A mulher lhe entregou um cartão de visitas com o nome Huang Heli, nível 4, discípula marcial, escrito nele. Ela sorriu e disse: Aqui, pegue meu cartão. Com uma indicação de uma guerreira experiente, talvez consiga um desconto. Ele agradeceu educadamente e seguiram caminhos diferentes. Logo ele chegou ao hospital dos guerreiros e gastou 1,45 milhão em 4 soros genéticos. Com o que restou, comprou alguns equipamentos e armas básicas. Guerreiros ganham muito, mas também gastam muito. Essa viagem o transformou de um cara de classe média confortável para alguém vivendo de salário em salário. Assim que chegou em casa, mal podia esperar para injetar os soros. Quando o fluido azul entrou em seu corpo, fluindo por suas veias e alcançando seus membros, ele imediatamente sentiu seu sangue começar a ferver, como se uma enorme besta rugisse de alegria dentro dele. Depois de injetar todos os soros, a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA aumentou de 3% para 7%. Seu físico também subiu do nível 8 para o 15, alcançando o nível 7 de discípulo marcial. Então é isso que significa melhorar. Interessante. Mas toda vez que ele injetava o soro, seu físico aumentava 2 pontos. No entanto, o último só fez o subir 1. Parece que à medida que meu corpo melhora, os aprimoramentos vão se tornando cada vez mais difíceis. Mas isso não era algo ruim. Apenas alguns minutos de injeções, e ele conseguiu o que levaria outros 3 anos de treinamento árduo para alcançar. Isso ainda é minha condição física normal. Se eu ativar o poder do sangue de RA, o Imperador Demônio, talvez eu tenha uma chance de alcançar a maior pontuação no vestibular da faculdade. Se mesmo com essa vantagem eu não conseguir superar aqueles gênios, então esse impulso é realmente decepcionante. Mas por agora, vou começar a planejar o próximo passo. Ele seguiria para o Reino Secreto. As fendas para os Reinos Secretos são divididas em 6 níveis, de S até E. Enquanto maior for o nível, mais fortes são os monstros lá dentro. No Reino Secreto de nível S, os monstros são completamente incontroláveis pelos humanos. Se invadissem o mundo real, a destruição seria catastrófica. Ele havia entrado no terceiro Reino Secreto de nível E dessa idade. Para sua surpresa, havia menos pessoas ali do que esperava, talvez porque o reino já tivesse explorado há muito tempo. Afinal, era um reino secreto antigo, e os tesouros valiosos já tinham sido levados, restando apenas alguns monstros fracos para guerreiros novatos treinarem. Ele assinou o termo de responsabilidade na entrada e recebeu seu ingresso para o Reino Secreto. Logo, chegou até a fenda. A fenda tinha 10 metros de altura e 5 de largura, e parecia uma substância fluida azul acinzentada, com partículas brancas brilhando em seu interior. Ele estava extremamente empolgado com sua primeira jornada em um reino secreto. Pensou consigo mesmo: este é o começo do meu caminho para me tornar o rei dos monstros. Com esse pensamento, ele saltou e pulou diretamente na fenda. Após aterrissar com segurança no solo do reino secreto, olhou para o céu e imediatamente viu 3 planetas gigantescos suspensos acima dele: Kanglan Star, Anwei Star e Taijin Star. Juntos formavam um magnífico trio de planetas no céu. Uma cena saída diretamente de um filme de ficção científica. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Embora eu tenha lido sobre a aparência dos reinos secretos nos livros, experimentar isso pessoalmente é algo completamente diferente. É realmente espetacular. Enquanto absorvia aquela paisagem de outro mundo, notou algo se aproximando por trás, rastejando pela grama. Era um monstro de primeiro nível, o Coelho Dente de Sabre, conhecido por seu temperamento violento e sua habilidade de pairar. No momento em que o Coelho Dente de Sabre saltou, foi tão rápido quanto uma bala saindo do cano. Seus dentes afiados miraram diretamente na jugular. No entanto, com a habilidade sensorial do Imperador Demônio RA, ele já havia notado os movimentos do coelho. Rapidamente se esquivou, então, usando o impulso, agarrou o coelho pela cabeça e esmagou com um estalo. Após sua morte, o corpo rapidamente se carbonizou e virou cinzas, deixando para trás apenas um núcleo do monstro branco, do tamanho de um polegar. Ele olhou para o núcleo e pensou: branco? Qualidade comum? Vale uns 1000. Nada mal. Consegui 1000 em apenas alguns minutos. Uma pessoa comum trabalha um mês inteiro por 3 ou 4 mil. No entanto, coletar muitos núcleos de monstros de primeiro nível não lhe daria muito benefício. Seria melhor os encontrar em um monstro de segundo nível ou superior. Mal havia pensado nisso quando um monstro de segundo nível, a mariposa
mariposa cadavérica e irrompeu do chão. Ele riu baixinho pensando, bom, isso foi rápido. Ele sacou sua arma e se preparou para tomar a iniciativa. Com um único golpe da espada, atingiu a mariposa cadavérica. Ele já havia estudado a enciclopédia de monstros antes. Comparado à armadura dorsal de aço da criatura, seu ventre era claramente mais vulnerável. O sangue verde e fétido jorrou, respingando no chão e deixando uma marca corrosiva. A mariposa enrolou o corpo numa bolsa, e seus membros em forma de lâmina atacaram rapidamente. Ele imediatamente usou a técnica do punho da montanha. Seu punho, como uma bala de canhão, atingiu a mariposa e fez sua velocidade vacilar. Após o impacto, a mariposa lançou duas presas em forma de foice contra ele. Ele se assustou, não esperava que as mandíbulas da mariposa pudessem ser disparadas. Por pouco evitou o ataque e recuou rapidamente. Com seu nível atual de artista marcial, ele não conseguiria lidar com aquele monstro afinal. Faltavam-lhe técnicas marciais poderosas como apoio. Mesmo sua energia marcial profunda e vitalidade não conseguiam ser totalmente ativadas. Mal alcançavam metade do potencial. No fim, tudo se resumia à base fraca de seu corpo original. Percebendo a situação, decidiu ativar seu trunfo. Ativar a linhagem de fúria do Imperador Demônio. No momento seguinte, sua pele tornou-se azul escura. Suas pupilas brilharam como safiras. Seus braços estavam cobertos por uma camada de escamas resistentes. Sua vitalidade explodiu várias vezes. E uma rajada de energia girava ao seu redor. Suas garras se tornaram monstruosas, como as de uma besta. E com um movimento veloz, ele agarrou a cabeça da mariposa. Sua palma se fechou como uma prensa hidráulica, e a carapaça resistente da criatura se quebrou sob a sua força. Então ele fez um corte rápido, tramontina, e a mariposa cadavérica foi imediatamente aberta ao meio, do ventre para cima. Com seu físico agora em 21 pontos, enfrentar a mariposa de segundo nível foi como um passeio no parque. Após desativar sua transformação, sua pele voltou à forma humana e seus poros começaram a liberar calor, com vapor girando ao seu redor. Ao olhar para a espada curta que havia acabado de comprar, agora corroída pelo veneno da mariposa, ele não pôde deixar de se sentir impotente. Gastei 250 mil nisso, nem aguenta um monstro de segundo nível. Que roubo! O controle de qualidade é péssimo. De repente, seu estômago roncou alto. Ele percebeu que aquela era sua primeira caçada de monstros. O gasto de energia foi enorme e agora ele estava faminto, mas não havia trazido comida. Justo quando começava a se preocupar com isso, sentiu um cheiro delicioso. Olhou para o núcleo do monstro verde da mariposa, que ainda emitia uma fragrância tentadora. Subitamente, sentiu uma vontade avassaladora de engoli-lo, percebendo que seu corpo ansiava instintivamente por aquilo. Sem hesitar, ele engoliu o núcleo. O cristal duro se transformou numa substância líquida macia. Assim que entrou em seu corpo, transformou-se rapidamente numa onda quente, como se tivesse injetado um soro genético. Cada célula em seu corpo parecia rejubilar. Além disso, a compatibilidade com a linhagem demoníaca do Imperador RA aumentou em 0,3%. Ao ver isso, ele não pôde conter a alegria. Afinal, havia gastado centenas de milhares em um único soro genético, e ele só aumentava a compatibilidade em 1%. Mas o núcleo de um monstro do segundo nível havia aumentado em 0,3%. Alguns núcleos de monstro podiam valer tanto quanto o soro inteiro. O núcleo branco deixado pelo coelho Dente de Sabre deveria aumentar sua compatibilidade em pelo menos 1%. Ao perceber isso, ele quase chorou, pensando, droga, desperdicei tanto dinheiro com soros genéticos, mas decidiu canalizar essa frustração como motivação para aquela noite. Ele iria caçar como um louco. Depois de pensar um pouco, usou o magnetismo vital para sentir a posição dos monstros próximos. No dia seguinte, ao meio-dia, ele saiu do terceiro reino secreto carregando um saco cheio de núcleos de monstros. Enquanto caminhava, pensava consigo mesmo. Uma vez que a compatibilidade atingia 9%, engolir mais núcleos do monstro branco não aumentará mais nada, então o restante terá que ser vendido por dinheiro. Chegou ao posto de troca e puxou um total de 20 núcleos brancos de monstros e 4 verdes. O atendente o encarou, incrédulo, e perguntou, não é possível, um estudante do ensino médio reuniu tantos núcleos assim? Segundo as normas do governo, guerreiros devem entregar 10% de sua colheita para receber um núcleo verde. Eles tinham que entregar 5 núcleos brancos. Depois de vender tudo, ele os trocou por quase 200 mil moedas de Reino de Verão. Faltavam 9 dias para o exame de admissão da faculdade. Ele se viu de volta ao quarto do Reino Secreto Ansheng. Uma equipe de guerreiros já estava lá. Um dos membros da equipe disse, Capitão Lin, dessa vez devemos concluir a missão de recompensa da Flor de Jade Sangrenta, certo? O guerreiro de segundo nível, Lin, respondeu, na última vez que viemos aqui, encontramos a localização geral da Flor da Jade Sangrenta, mas o velho Shen se feriu, então ele não virá desta vez. 2 outros membros da equipe expressaram preocupação, mas agora só temos 5 pessoas. As regras dizem que precisamos de pelo menos 6 para entrar em um reino secreto. O Capitão Lin apontou para trás e disse, sem problemas, entrei em contato com uma agência e eles nos apresentarão um novo guerreiro. Você é o discípulo marcial de nível 9, Dadzla. Ele assentiu, pensando consigo mesmo. Como ainda sou um estudante e não posso entrar diretamente num reino secreto, tive que usar um agente de mercado negro para conseguir uma identidade falsa e me juntar à equipe. Cobraram-me 100 mil moedas por isso. Que golpe! Lin pareceu surpreso. Dadzla? Que nome estranho. Ele respondeu friamente. Não podia usar um nome original ou correria
correria o risco de infringir direitos autorais. Lin suspirou e disse: bom, tanto faz, é só um codinome. Com seu status de discípulo marcial de nível 9, você não tem as qualificações para entrar num reino secreto. Nosso time vai te dar a chance de absorver e aprender, mas certifique-se de não nos atrasar. Ao ver sua expressão séria, ele pensou consigo: pelo menos ele está sendo claro sobre as responsabilidades antes da missão. Isso é mais confiável do que alguém me empurrar para um perigo. Mais tarde, depois dos preparativos, a equipe de 6 pessoas entrou no veículo off-road e seguiu direto para a fenda no reino secreto. Dessa vez entraram no reino secreto e encontraram-se um vasto deserto. A missão de recompensa atribuída a eles era encontrar uma planta rara do reino secreto chamada Flor da Jade de Sangue. Essa era a segunda vez que entravam nesse reino em particular. Da última vez, haviam localizado a área geral da Flor da Jade Sangrenta, que era guardada por um monstro de segundo nível com uma linhagem de nível campeão. O veículo off-road levantava uma longa trilha de poeira pelo deserto, com tempestades de areia girando ao redor. Sentado no veículo, ele pensava: da última vez era floresta tropical, dessa vez é um deserto. Parece que os reinos secretos são não muito conectados a apenas um mundo. De repente, vários monstros parecidos com topeiras enfiaram suas cabeças para fora do chão. Eles seguiram um veículo, aparentemente se preparando para atacar. Um dos membros da equipe, Rude, era um homem de poucas palavras. Ele imediatamente lançou vários dardos de arremesso de ferro cristalino. Cada dardo atingiu seu alvo, perfurando as cabeças das topeiras com precisão. A energia marcial contida nos dardos penetrou diretamente em seus cérebros, destruindo-os. Depois de um tempo, o veículo parou próximo a um pequeno oásis no deserto. A flor de jade sangrenta que procuravam estava localizada nesse oásis. Como os monstros no oásis eram muito sensíveis, o som do motor do veículo entregaria a posição deles. Então o grupo decidiu descer e continuar a pé. Como líder da equipe, Lin começou a designar tarefas. Xia, você vai lançar a granada de onda de choque para atrair o monstro. Xiaowu e Rude, vocês dois vão montar as armadilhas. Velho Liu, você vai fornecer fogo de supressão. Eu cuidarei da linha de frente. Dadzla, você ficará atrás e observando. Ele assentiu, dizendo: sem problema. Após as tarefas serem designadas, a equipe entrou em ação. A granada de onda de choque subiu pelos ares, liberando um som estrondoso. Ao mesmo tempo, uma onda de energia de monstro de nível superior foi rapidamente liberada, fazendo com que alguns monstros próximos pensassem que seu território estava sendo invadido. Atraindo-os para o grupo, logo um estrondo enorme ecoou do oásis, como se milhares de touros selvagens estivessem avançando. Um monstro do segundo nível com 10 metros de comprimento, o dragão da terra, rugiu enquanto atravessavam árvores e avançavam na direção deles. Neste momento, Rude gritou: novato, cuidado! O monstro está vindo! Os membros próximos da equipe ativaram imediatamente as armadilhas, e uma grande nuvem de gás tranquilizante envolveu o dragão da terra. Esse gás especial, feito especialmente para monstros, era forte o bastante para sedar uma baleia com apenas um pequeno frasco. Lin, que estava esperando, saltou alto empunhando sua espada de liga metálica de 1 tonelada. A lâmina cortou o ar com um assobio agudo, e com um único golpe, ele decapitou o dragão da terra, fazendo o sangue jorrar como uma fonte. A equipe assumiu que o dragão da terra havia sido derrotado. Lin embaiou sua arma e se preparou para continuar a buscar pela flor de jade sangrenta. No entanto, nesse instante, o dragão de terra levantou repentinamente sua pata massiva e lançou contra Lin. Felizmente, ele estava em guarda e reagiu instantaneamente, lançando sua técnica do punho da montanha com força total, finalizando o dragão de terra de vez e salvando a vida de Lin. A equipe ficou chocada. Não esperavam que ele, um artista marcial de primeiro nível, tivesse força suficiente para enfrentar um monstro de segundo nível. Tal poder conquistou o respeito deles, e eles deixaram de vê-lo como um peso para considerá-lo um companheiro valioso. Depois de derrotar o dragão da terra, o grupo encontrou o oásis completamente limpo. Logo, chegaram ao centro do lago do oásis, onde o fruto de jade de sangue os aguardava. O fruto da jade de sangue era um item raro que só aparecia em chances extremamente baixas. Dizia-se que purificava o corpo de um guerreiro e aumentava seu potencial físico, tornando-o altamente cobiçado, embora raramente aparecesse no mercado. Justo quando Lin estava prestes a comemorar, Rude do grupo o atacou de forma inesperada com uma adaga envenenada, cravando-a no abdômen de Lin. Os outros membros do grupo exclamaram: o que está acontecendo aqui? Lin girou o braço e, em um movimento desesperado, gritando: Rude, que diabos está fazendo? Rude recuou rapidamente, desviando do golpe. Nesse momento, um homem careca com aparência dura como aço deu um passo à frente com um sorriso sarcástico. O que está acontecendo? Não está vendo? Ele claramente está tramando algo que poderia deixá-lo rico. Ele ficou surpreso ao ver que todos conheciam esse homem, Huo Peng. Xiaowu explicou com raiva: Huo Peng, ele se especializa em roubar guerreiros de seus espólios nos reinos secretos. E agora ele pôs o olho em nós. Que desgraçado! Lin, segurando o abdômen sangrando, olhou para Rude e Huo Peng com dor e raiva, rosnando. A lâmina está envenenada. Rude, seu traidor, como soube disso? Nem meus companheiros sabiam da localização da flor de jade de sangue até entrarmos no reino secreto. Nesse momento, Yi disse calmamente: foi nos dardos que você lançou, você deixou as informações neles. Rude zombou: você é esperto, Dadzla, mas ainda é só um estudante, não é? Com os exames se aproximando, por que não está estudando? Em vez disso, escolheu seguir esses canalhas. Yi estalou o pescoço e respondeu friamente: sim, os exames
exames estão chegando e tem um lugar no topo me esperando. Huopeng, furioso com a arrogância de Yi, lançou um dardo diretamente contra ele. Yi o pegou com facilidade, sorrindo de canto. Você late tão alto quanto o vira-lata nojento. Isso sim é arrogância. Acho que está na hora de tirar o lixo. Ele então esmagou o dardo de Rude com as mãos. Huopeng, vendo isso, virou-se para Rudu e disse: esse garoto tem coragem. Rudu, vou levar a cabeça dele. Sem hesitar, Rude lançou uma chuva de dardos contra Yi. Yi sorriu friamente, com um olhar flamejante da intenção de batalha. Após várias lutas nos reinos secretos, ele já estava acostumado a batalhas sangrentas entre guerreiros. Ele recuou rapidamente, desviando por pouco dos dardos. Rude aproveitou a oportunidade para se aproximar, girando no ar. Uma lâmina afiada se estendeu de suas botas, e sua perna longa desceu como um machado gigante, mirando partir Yi ao meio. Yi desviou, pressionou o dedo contra a testa. A energia começou a se concentrar na ponta do dedo, liberando um sopro atômico. O feixe de luz perfurou instantaneamente o coração de Rude. O corpo despedaçado caiu no chão. Todos ficaram congelados por um momento, esquecendo de continuar lutando. Huopeng, surpreso e furioso, perguntou: quem é você? De qual família poderosa você vem para ser capaz de usar técnicas genéticas? Ele sorriu fiamente para Huopeng e respondeu: sou da família imperial do demônio RA. Quer implorar por misericórdia? Sentindo a intensa intenção assassina emanando de Yi, Huopeng percebeu que a situação era irreversível. Seu sangue fervia, e a pressão de um guerreiro de segundo nível passava sobre todos, deixando-os sem fôlego. Com a ativação de sua linhagem sanguínea, o corpo de Huopeng aumentou várias vezes de tamanho, transformando-se em um pequeno gigante aterrorizante. Seu corpo maciço e a energia sanguínea pulsante exalaram uma pressão esmagadora, transformando-o completamente em um monstro bestial. Ele avançou contra Yi como um tanque, com uma rajada de vento atrás de si. Em um instante, Yi se abaixou, rolou rapidamente para o lado e disparou um feixe de partículas azuis com os dedos, mirando no tornozelo vulnerável de Huopeng. Huopeng gritou de dor, juntou as mãos e as esmagou contra Yi. Mas com sua agilidade, Yi desviou com facilidade. Surpreso, pensou consigo mesmo: um guerreiro de segundo nível é realmente algo. Meu sopro atômico nem conseguiu derreter os ossos do tornozelo dele. Huopeng então balançou os braços como bolas de demolição, se aproximando de Yi como se quisesse esmagá-lo com as mãos gigantes. No entanto, Yi apareceu de repente atrás de Huopeng. Desferiu socos carregados com intensa radiação nuclear, golpeando repetidamente o corpo dele. Cada soco injetava material nuclear letal em seu sistema. Com o corpo do guerreiro de segundo nível e o reforço da linhagem sanguínea, Huopeng podia aguentar os golpes, mas não conseguia resistir aos ataques contínuos da magia nuclear. Logo, os órgãos internos do corpo começaram a se liquefazer em pus e sangue. Huopeng, contorcendo-se de dor, olhou para Yi com ódio, acusando-o de usar técnicas genéticas envenenadas e amaldiçoando, dizendo que guerreiros tão malignos seriam punidos um dia. Yi zombou dele e ergueu o punho para encerrar sua vida, pensando consigo: o número de pessoas que me amaldiçoaram só vai aumentar, mas o que ele realmente vale? 9 dias se passaram num piscar de olhos, e hoje era um dos dias mais grandiosos no Reino do Verão. Os exames nacionais de admissão para a faculdade finalmente chegaram. Diante de uma transmissão ao vivo em rede nacional, o apresentador começou a falar com os candidatos, primeiro desejando-lhes sucesso, então explicando das regras do exame. O exame era realizado em formato de torneio, ocorrendo na arena esportiva da cidade central. Os estudantes competiam em duplas e os vencedores avançariam para a próxima rodada, com todo o evento durando 3 dias. Os 2 primeiros dias eram para as rodadas preliminares, e apenas os estudantes que avançassem poderiam participar do exame do terceiro dia. Cada estudante tinha que competir em 3 lutas durante as preliminares, e aqueles que chegassem às finais continuariam lutando até que a maior pontuação fosse escolhida. O apresentador enfatizou que os candidatos carregavam o futuro da humanidade sobre seus ombros, instando-os a demonstrar sua força por si mesmo e pelo futuro da humanidade. Antes de anunciar oficialmente o início dos exames de admissão para a faculdade da cidade Yin, à medida que sua voz desaparecia, os candidatos começaram a subir na Arena 6. A partida era entre Yi e Hong Tung 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 Sahur, mas naquele momento ele ainda não havia chegado. O apresentador anunciou que, de acordo com as regras, se Yi não estivesse presente quando a luta começasse, ele seria desclassificado. Hong Tung 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 Sahur estava na arena, confiante e satisfeita, pensando consigo mesma: a conferência genética me fez perder a compostura. Uma vergonha que carregarei por toda a vida. Eu planejava humilhar Yi com o meu lagarto flamejante, mas aquele tolo patético está se escondendo e não aparece. Que decepção. A plateia murmurava: que patético! Ele está com tanto medo que nem teve coragem de aparecer para o exame. Provavelmente está escondido em casa, tremendo. Alguém assim nem deveria estar no ensino médio. Deveria ir varrer as ruas. Nesse momento, o árbitro apitou e disse: tempo esgotado. Primeira escola do ensino médio da cidade Yin. Yi. Antes que o árbitro pudesse terminar de falar, a multidão subitamente sentiu uma presença poderosa se aproximando. Todos olharam para cima, chocados ao ver uma pessoa no céu. Que tipo de poder imenso permitia alguém voar daquele jeito? Enquanto o público debatia, a pessoa pousou repetidamente
violentamente na arena, e a força do impacto fez toda a plataforma tremer. Quando a poeira se dissipou, Hong Tung 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 Sahur ainda estava confusa, e no momento seguinte, um pé estava prestes a acertar o seu rosto. Com isso, Hong Tung 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 Sahur foi chutada para fora do palco. E Ri observou Hong Tung 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 Sahur voar e murmurou: "Essa foi por pouco. Quase tive que voltar ano que vem." Com Hong Tung 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 Sahur inconsciente fora da arena, o apresentador anunciou em alto e bom som: "E Ri vence." Ele então disse: "Só isso? Foi fácil demais." A plateia não conseguia acreditar, gritando: "E Ri realmente muito forte. Um único chute e sua oponente já era. A forma com que ele entrou foi tão legal. Isso é o chamado de chute dos céus?" Naquele momento, o sistema exibiu: "Seu físico total é de 226 e sua compatibilidade é de 20%. E Ri declarou com orgulho: "Como forma de agradecimento, o Capitão Lin me deu a fruta da Jade Sangrenta. Levou algum tempo para melhorar meu físico, mas agora vocês vão ver a ação de verdade." Depois de derrotar Hong Tung 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 Sahur, ele continuou enfrentando os outros candidatos. 3 partidas, 3 vitórias, cada uma terminada com um único chute, sem hesitação. A multidão foi à loucura, gritando: "E Ri é o tipo de homem de um chute só." Derrotou até o Tralaleiro Tralalá e o Bombardeiro Crocodilo. Como esperado, o apresentador anunciou: "E Ri, da primeira escola do ensino médio da cidade In, vence 3 vezes consecutivas e avança para a terceira rodada." Nas arquibancadas, uma multidão se reuniu em volta de Ri, pedindo seu contato. Alguns recomendavam suas próprias escolas, e um repórter perguntou: "E Ri, você tem alguma universidade dos sonhos em mente?" Ao ouvir a pergunta, os olhos de Ri brilharam. Ele respondeu com confiança: "Desculpa, mas estou mirando na Universidade Huadu." Ao ouvir isso, a multidão ao redor de Ri se dispersou de repente. Ele comentou: "O quê? Não acreditam em mim? Mas não posso culpá-los. A Universidade Huadu é a melhor faculdade de artes marciais do Reino de Verão, uma das 5 melhores do mundo, uma terra sagrada para todos os guerreiros. Cidades como a cidade In só permitem que os melhores alunos entrem neste lugar sagrado. Mas tudo bem, artistas marciais são julgados por sua força. Quando eu for o melhor pontuador, veremos o que dizem." Naquele momento, o examinador notou o desempenho de Ri e se aproximou, pedindo para refazer o teste de nível de artista marcial. Após uma rápida varredura, o examinador ficou chocado e exclamou: "Apenas meio mês atrás ele era o discípulo marcial nível 3, mas agora chegou ao nível 9. Com mais investigação, descobriram que ele havia visitado frequentemente os reinos secretos da Et depois da escola. Perguntaram então por que ele se aventurava em lugares tão perigosos pouco antes dos exames. Ele respondeu com naturalidade: "Para me estabilizar, meu pai me deixou uma mensagem antes de morrer. Ele disse que para superar a humanidade é preciso deixar de ser humano. Então eu estive indo a reinos secretos, lutando e rompendo meus bloqueios genéticos." O examinador congelou ao ouvir aquilo. Ao ouvir ele mencionar romper o bloqueio genético, disse imediatamente: "Preciso reportar isso agora mesmo." Depois disso, o examinador saiu correndo, e Ri não pôde evitar de sentir que, de alguma forma, havia se tornado alvo de uma imensa vigilância. No dia do treino, ele subiu na arena novamente. Desta vez, seu oponente era Luo Xuan, da terceira escola da cidade In. Ele era o discípulo marcial nível 8, com linhagem de uma rara besta de segunda categoria, e ambos os pais eram guerreiros. E Ri olhou para Luo Xuan com tédio e fez um gesto para que ele atacasse primeiro. Luo Xuan, sentindo-se menosprezado, não conseguiu conter a raiva que crescia dentro dele. Imediatamente ativou sua linhagem e usou sua técnica marcial, Garra Trovejante, acelerando ao máximo. Seu coração batia como o motor de um supercarro, e à medida que corria, seu corpo acelerava mais e mais. Suas garras afiadas avançavam em direção à garganta de Ri, e a técnica, tão bem lapidada, cortava o ar, criando faíscas em um estrondo supersônico. Se acertasse, até mesmo um discípulo marcial nível 9 seria morto. No entanto, ele nunca esperava que, quando seu braço se aproximasse, Ri o agarraria com facilidade. Ele comentou com desdém: "Boa energia, mas está bem longe da investida daquele careca." Sem hesitar, Ri desferiu um golpe de palma na cabeça de Luo Xuan. A força imensa o nocauteou na hora. Ele então disse com arrogância: "Não há nenhum competidor decente." O apresentador anunciou rapidamente mais uma vitória com um só golpe. E dessa vez, Ri derrotou o jogador cabeça de chave Luo Xuan. Dezenas de câmeras de alta velocidade focaram em Ri, capturando imagens de todos os ângulos. E a transmissão ao vivo estava em ebulição. Os espectadores não paravam de comentar. Alguns impressionados diziam: "Luo Xuan parecia tão feroz e num piscar de olhos estava no chão. A força de Ri está em um nível totalmente diferente dos outros candidatos." Nesta era movida por artes marciais, e a demonstração esmagadora do poder de Ri inflamou a paixão de todos que assistiam. Shuzhou observava enquanto Luo Xuan era levado para fora do palco pelos médicos. Seus olhos estavam cheios de determinação feroz, e ele instintivamente cerrou os punhos. Como esperado, pensou: "Você é aquele por quem eu estava esperando. Eu definitivamente vou te derrotar na final." O chefe do escritório de admissões da Universidade Huadu, tendo assistido a impressionante performance de Ri através da transmissão ao vivo, exigiu todas as suas informações dentro de meia hora. Logo após Ri terminar sua luta, o segundo grupo das eliminatórias já estava em pleno andamento. Essa luta foi ainda mais emocionante do que a dele, e completamente acirrada. Ambas as competidoras eram belezas de alto nível, com grandes legiões de fãs, tornando tudo ainda
mais espetacular. Uma delas era Kai Shaoling, da segunda escola do ensino médio da cidade interna. Uma garota pequena com uma figura incrivelmente sexy. Ela balançou suas longas Marias Chiquinhas douradas, lançando um olhar provocante para Liu Qingzu, e comentou que odiava a expressão robótica de uma jovem dama da família Lu. Liu Qingzu não respondeu. Em vez disso, fez apenas uma leve reverência para cumprimentá-la, com o rosto inexpressivo, como se não levasse o desafio de Kai Shaoling a sério. O árbitro apitou, sinalizando o início da luta. Com a aura de uma discípula marcial de nível 9, Kai Shaoling apareceu instantaneamente em frente de Liu Qingzu, desferindo um chute em direção ao pescoço dela, ameaçando lançá-la ao chão. Ainda assim, Liu Qingzu não fez nenhum movimento, apenas agitou levemente as palmas das mãos, fazendo com que o ar ao seu redor se tornasse mais denso, com um pântano viscoso sob o efeito de uma técnica marcial. Quando o chute de Kai Shaoling encontrou o ar diante de Liu Qingzu, ela sentiu como se sua perna, capaz de rasgar aço militar, tivesse afundado em algodão sob o efeito amortecedor da técnica. Mesmo as câmeras de alta velocidade conseguiam capturar apenas a perna branca de Kai Shaoling se movendo em câmera lenta, visivelmente desacelerada. Furiosa com a expressão imóvel de Liu Qingzu, Kai Shaoling intensificou seu ataque, envolveu seu corpo com energia marcial, minimizando a resistência do ar e transformando-se numa sombra enquanto circulava Liu Qingzu, aguardando o momento certo para atingir sua lateral com a palma da mão. Mas quando sua palma estava a apenas 3 polegadas da cintura de Liu Qingzu, ela de repente não conseguiu se aproximar mais, percebendo que havia caído numa armadilha. Kai Shaoling tentou recuar a mão, mas o ar diante dela explodiu com uma sucção inimaginável, impedindo o recuo. Nesse instante, Liu Qingzu fez seu primeiro movimento, e estendendo os dedos esguios, agora cintilando com uma luz esverdeada como jade. Os guerreiros assistindo a transmissão ao vivo arregalaram os olhos e começaram a reconhecer o movimento. O dedo de Jade Nuon, da técnica marcial Shen Huang. Ver uma estudante prestes a fazer o exame de admissão ao ensino médio dominar a técnica Shen Huang era algo espantoso. Um talento marcial desses não precisava ser aprovado por exames. Isso por si só já bastava para garantir uma admissão direta na Universidade Huadu. Estando mais próxima de Liu Qingzu, Kai Shaoling pôde sentir a energia aterradora emanando do dedo de Jade, percebendo que se não usasse sua carta na manga naquele momento, não teria outra chance. Sem hesitar, ativou sua linhagem sanguínea, o Rei Tigre das Sombras. Uma onda de choque massiva explodiu de seu corpo, rompendo o ar ao redor. Liu Qingzu, no entanto, não escolheu enfrentar o golpe de frente. Com um leve toque do pé no chão, deslizou seu corpo rapidamente por uma dúzia de metros, criando distância. Os examinadores nas arquibancadas prenderam a respiração, com os olhos fixos em Kai Shaoling, impressionados. Uma linhagem de nível rei é difícil de encontrar, e o Rei Tigre das Sombras é conhecido por seu poder brutal. O futuro dessa garota é ilimitado. O despertar da linhagem do Rei Tigre das Sombras colocou uma carga pesada sobre o corpo de Kai Shaoling. Ela exalava ar quente e lutava para falar com Liu Qingzu, desafiando-a a demonstrar a linhagem do Corvo Fantasma. Liu Qingzu, a mulher de poucas palavras, falou sua primeira frase desde o início da batalha. Disse que isso era o suficiente. Kai Shaoling, completamente enfurecida, gritou perguntando se ela achava que alguém abaixo do nível de guerreiro poderia desafiá-la. Seu corpo avançou como um tigre selvagem, sua energia sanguínea feroz formando um turbilhão atrás dela, e sua palma cortou o ar em direção a Liu Qingzu. Diante do golpe brutal, Liu Qingzu suavizou o impacto com graça. Suas mãos se moveram como se estivesse tocando piano, os fios invisíveis de sua técnica reduzindo gradualmente a força de Kai Shaoling até fazê-la desaparecer por completo. O ataque de Kai Shaoling falhou, e ela imediatamente canalizou sua imensa energia sanguínea, dissipando os fios invisíveis ao redor de Liu Qingzu. Com o seu pequeno corpo ainda no ar, desferiu outro chute. Ao ver isso, Liu Qingzu ativou mais uma vez a técnica Shen Huang, dedo de Jade Nuon. A ponta do dedo, com o coração de Jade, colidiu com o chute feroz de Kai Shaoling, e as duas técnicas poderosas se chocaram, destruindo a arena especialmente construída sob seus pés. A arena explodiu em uma nuvem de poeira. Dezenas de milhares de espectadores assistiram com o fôlego suspenso, esperando pelo resultado final enquanto a poeira se dissipava. Kai Shaoling foi a primeira a aparecer, estava coberta de sangue, cambaleou alguns passos e desabou no chão, exausta. Liu Qingzu, no entanto, permanecia de pé como uma fada etérea, seus cabelos um pouco bagunçados, mas fora isso, impecável e serena. Com apenas sua habilidade marcial, ela dominou completamente Kai Shaoling, que também possuía o nível 9 de discípula marcial e uma linhagem sanguínea de nível rei. A exibição poderosa de Liu Qingzu imediatamente explodiu a sala de transmissão ao vivo. Os espectadores ficaram maravilhados com a força de Liu Qingzu. Alguns chegaram a afirmar que ela era a melhor pontuadora da cidade interna, enquanto outros vazavam que Liu Qingzu havia despertado a linhagem de quarta classe do Corvo Fantasma, um talento tão raro que a maioria dos guerreiros seria incapaz de vencê-la. Depois da batalha de Liu Qingzu, o restante das lutas, embora ainda emocionantes, pareceram sem brilho em comparação. Após várias rodadas de eliminação, os 8 finalistas foram definidos. Da primeira escola da cidade interna estavam eu e Liu Qingzu, 3 de Shuzhou, 2 da segunda escola da cidade interna e 3 da escola particular Xingfeng da cidade interna. As finais dos 8 melhores estavam prestes a começar e He foi o primeiro a subir para o sorteio. Ele tirou o ar, um gigante musculoso de 2,10 metros
metros de altura, olhou para ele e revelou seu próprio sorteio, que também era A. Parece que vamos nos enfrentar, disse ele. Seu nome era Shen Guan, da escola particular Xingfeng. Ele assentiu e se apresentou. Shen Guan disse que seriam a segunda luta. Então decidiram assistir a primeira luta primeiro. Ele parecia simples e direto, com mãos tão grandes quanto leques, apontando para a grande tela acima da arena. A primeira luta foi de Luo Shi, da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, contra Xu Zhou, da primeira escola secundária do ensino médio da cidade de Yansheng. Shen Guan começou a conversar casualmente com Yi, dizendo que Luo Shi era incrivelmente talentosa, uma estudante repetente que estava mirando especificamente na Universidade Rua deste ano. Ela tinha um grande domínio sobre o despertar da sua linhagem sanguínea, mas ainda assim não teve chance contra Xu Zhou. Xu Zhou, certo? Ele é da sua escola e da sua cidade, da primeiro ensino médio. Você deve conhecê-lo, comentou. Nesse momento, o apresentador anunciou a primeira luta das oitavas de final. Xu Zhou, da primeira escola secundária do ensino médio da cidade de Yansheng, venceu. O diretor da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio ouviu a notícia e disse com raiva: droga, perderam logo de cara. Nesse ponto, ele perguntou: como o Luo Shi se compara a você? Shen Guan sorriu e respondeu: sou o presidente do clube de artes marciais da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, do nível 3. Honestamente, meus dois colegas de equipe juntos não chegam ao meu nível. Então, de repente, ele virou o olhar para Yi e disse: mas para ser sincero, acho que você é meu maior rival neste momento. Sempre tive um senso extremamente sensível. Posso sentir que você é como um vulcão adormecido, com uma fera escondida dentro de si. Vamos, é a nossa vez. Com isso, Yi e Shen Guan caminharam em direção à arena. O apresentador anunciou a segunda luta das oitavas de final. Shen Guan, da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, contra Yi, da primeira escola secundária de ensino médio da cidade de Yansheng. As quartas de final dos testes de combate de Yaing, uma batalha de alto risco pela seleção para a Universidade de Elite, atingiam seu auge ao som do apito do árbitro. Yi e Shen Guan avançavam um contra o outro, socos explodindo como trovões, colidindo no ar e liberando uma onda de choque que ecoou como uma detonação. O próprio ar tremia com a força. Sangue escorreu do nariz de Shen Guan, mas ele sorriu com prazer maníaco. Sangramento nasal? Isso é a manifestação do seu poder de linhagem sanguínea? Fascinante. Uma aura dourada surgiu ao redor de seu corpo, formando um escudo reluzente de energia de batalha que bloqueava a radiação ao redor. Então, Yi, esse é o limite da sua força? Yi não respondeu, mas uma luz flamejante se acendeu em seus olhos. A calmaria antes da tempestade. Shen Guan bufou e pisou com força, o chão se rachando sob seus pés. Agora, testemunhe o legado da família Shen Guan, nossa arte ancestral, técnica da intenção, golpe chifre de veado. Seu punho avançou como os chifres de um cervo em disparada, afiados e imparáveis. A velocidade da técnica era ofuscante, mais rápida do que o olho podia seguir. Em um instante, um golpe devastador atingiu em cheio o peito de Yi. Ele soltou um suspiro sufocado, sangue jorrando da boca. Seu corpo foi arremessado a dezenas de metros, batendo com força na borda da arena. Shen Guan não deu trégua, girando o corpo. Sua estrutura corporal pareceu crescer ainda mais. Então lançou-se para frente como uma montanha desabando, tentando esmagar Yi com uma pura força bruta. Diante do ataque devastador de Shen Guan, Yi cruzou os braços para bloquear. No momento do impacto, o chão da arena rachou e desabou sob a pressão da colisão. De repente, com um movimento rápido, Shen Guan retraiu o punho e apareceu atrás de Yi. Em um instante, agarrou-o pela cintura, rugiu e o lançou para o alto com força explosiva. Agachando-se como uma fera à espreita, Shen Guan mostrou os dentes num rosnado predador, soltando um grunhido gutural. Como um tigre prestes a atacar, lançou-se para cima, interceptando Yi no ar com um impacto total. No impacto, sua forma mudou novamente como uma águia mergulhando das nuvens, cortando o ar com 3 ondas de choque visíveis. Yi foi arremessado ao chão como um meteoro, formando uma cratera enquanto poeira explodia ao redor. O combo implacável deixou Yi completamente sobrecarregado, sem espaço para revidar. Shen Guan pousou com estilo, cruzou os braços e riu com gosto. Isso sim foi satisfatório. À beira da arena, os paramédicos se preparavam para correr após aquele combo brutal de técnica da intenção, golpe. Mesmo o lutador veterano estaria meio morto, mas de repente, Shen Guan congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu como se estivesse diante de um monstro ancestral. Seu instinto gritava para que ele recuasse. Da poeira que se assentava, um braço coberto de escamas gigantes emergiu. Então ele deu um passo à frente, corpo transformado, agora monstruoso e colossal como um Godzilla fulminante. Sua voz retumbou, baixa e poderosa. Você é forte, por isso tem a honra de testemunhar dessa forma.
Primeiro, as pupilas de Shen Guan dilataram em descrença. Ele ficou paralisado, atônito com o que via. Manifestação da forma bestial. Sua linhagem sanguínea despertou até esse nível. A forma bestial, uma transformação suprema que apenas aqueles que dominaram totalmente sua linhagem conseguem alcançar. Ela libera o verdadeiro poder da besta ancestral adormecida dentro de si. Ele nunca imaginou que nessa cidade remota de Aing houvesse outro prodígio que rivalizasse com Liu Qinzu. A forma monstruosa de Yi se estabilizou. Um alarme estridente soou nos monitores de energia do lado dos árbitros. Esses dispositivos monitoravam as flutuações dos combatentes despertos em tempo real. Os níveis de radiação dispararam para níveis catastróficos, estourando completamente os instrumentos. Os olhos dos árbitros se estreitaram enquanto liberavam rapidamente barreiras densas de energia para conter o poder crescente. A multidão engasgou e então explodiu em empolgação. Você viu isso? Esse é o Yi. Ele despertou. Que tipo de linhagem é essa? Alguém sabe? Eu sou da primeira academia. Dizem que a linhagem dele é classificada como desconhecida. Mas como pode ser desconhecida? Ele olhou em volta ao ouvir os murmúrios. Então o mundo ainda não sabia sobre o megalote imperial. Isso significava que ninguém ali podia reconhecer a linhagem que ele havia despertado. Enquanto isso, o nariz de San Guan voltou a sangrar. A radiação agora superava o que seu escudo de energia conseguia conter. Ele cerrou os punhos, percebendo que precisava terminar aquilo rápido. Com um rugido, Shen Guan ativou seu próprio despertar. Uma aura ofuscante explodiu de seu núcleo, padrões dourados se arqueando pelo ar como relâmpagos. Um dos árbitros murmurou em admiração. Essa é a linhagem do Rei Símil Dourado, uma linhagem real de terceiro nível. O que estava acontecendo nessa cidade? Uma radiância dourada percorreu o corpo de Shen Guan com um rugido ensurdecedor. Seu corpo se expandiu até quase 3 metros de altura, imponente como um deus da guerra dourado. No centro da arena, ele lançou um soco devastador, um movimento fluido e serpentino. Era o golpe serpenteante, um movimento mortal de sua arte marcial herdada, técnica da intenção. Yi respondeu instantaneamente, avançando com um punho rompe-montanhas. A técnica parecia simples, mas a força por trás dela era aterrorizante, como um deslizamento de terra em direção ao alvo. Seus punhos colidiram com um impacto trovejante. O ar explodiu entre eles numa onda de choque violenta que empurrou os espectadores para trás. As formas despertas dos dois haviam superado completamente os limites. Shen Guan foi arremessado para trás, e até sua pele dourada, dita capaz de desviar balas, rachou sob a pressão, sangue escorrendo. Se não for por um redirecionamento de energia no último segundo, seu braço teria se despedaçado ali mesmo. Foi a primeira vez que Shen Guan se viu sobrepujado num confronto direto. Mas em vez de recuar, ele avançou novamente. Seus braços se torceram como serpentes gêmeas, tentando enrolar-se em Yi para arremessá-lo ao ar. Mas era como tentar levantar uma montanha. Yi permanecia imóvel. Mudando de tática, Shen Guan agachou-se, músculos tensionados como uma mola carregada. Com força explosiva, saltou, as pernas rasgando o chão. Então veio o pisoteio de elefante, outra técnica de intenção. O impacto sacudiu toda a arena. Ondas de choque destruíram a superfície do palco como se um terremoto tivesse atingindo o centro do local. À medida que a poeira baixava, todos os espectadores encaravam a arena em silêncio atônito. A figura bestial ainda estava de pé, imponente, sem ter se movido 1 centímetro. Agora é minha vez. A voz era baixa e firme, enquanto ele puxava a perna cravada do chão rachado. Uma energia azul ondulava ao redor de seu punho, distorcendo o ar como um calor intenso, como se a própria atmosfera estivesse prestes a explodir, mas justo quando estava prestes a atacar, Shen Guan caiu de joelhos com um baque alto. Haha, eu me rendo, e ficou paralisado no meio do passo, visivelmente confuso. Espera, o quê? A energia crescente que ele vinha acumulando teve que ser contida. Segundo as regras, ele não podia atacar após a rendição oficial do oponente. As escamas azul escuras desapareceram enquanto voltava à sua forma normal. A transformação foi totalmente desfeita. Vitória para Yi, anunciou o árbitro. Enquanto isso, o chat da transmissão ao vivo explodia. Num mundo onde força era tudo, uma batalha climática havia acabado com a rendição e se tornou uma sensação da noite para o dia. Seu número de seguidores disparava em tempo real. Clipes de destaque como o monstro que fez o rival ajoelhar e um soco até a divindade se espalharam como um fogo nas redes sociais. Comentários surgiam aos montes. E é o número 1 do ano, sem discussão. Esqueçam Liu Qinzu, ele está em outro nível. De volta à academia particular Xingfang, o rosto do diretor escureceu ao cerrar os punhos. Lu, ele falhou e investiu tudo em Shen Guan. Ele encarou Shen Guan descendo do palco, gritando: "Você se rendeu? Sabe quanto dinheiro investimos em você? Moleque ingrato, você não vai entrar em universidade nenhuma até nos pagar de volta." O diretor mal havia terminado a frase enquanto Shen Guan calmamente passou a mão em seu ombro. Embora o gesto fosse leve, o diretor de Xingfang sentiu um arrepio gelado percorrer o corpo todo. O olhar de Guan era firme, sua voz afiada como aço. "Eu não suportaria aquele último golpe. Se tentasse, teria comprometido minha base. Me rendi por precaução. Se você acha isso
isso covardia? Então vá lá e leve o golpe por você. Ele se aproximou. Quanto ao investimento da sua academia em mim, eu vou pagar. Mas não se esqueça, você não pode ameaçar alguém mais forte que você. O diretor engoliu seco, voz trêmula. Tudo bem, você tem um ponto. Com o segundo confronto encerrado, o torneio prosseguiu rapidamente. Dos 4 finalistas, 3 eram da primeira academia de Aing. Apenas um vinha da segunda academia, mas esse havia sido completamente ofuscado. A plateia mal o notava, tornando-o um figurante esquecido. Enquanto isso, o diretor da primeira academia sorria de orelha a orelha. O sorteio da semifinal começou. Ele foi o primeiro a sortear seu papel. Ao se virar para sair, sentiu um olhar perfurar a multidão. Ao erguer os olhos, encontrou o olhar de uma garota cujas pupilas brilhavam como obsidiana. Nas mãos de Liu Qingzu também havia um papel com a letra A, primeira semifinal, e contra Liu Qingzu de Aing, o grande duelo da primeira academia. O estádio explodiu e a transmissão foi a loucura. Caramba, finalmente vamos ver isso? O confronto mais esperado da história dos exames de entrada de Aing. Arrebenta com ela, irmão! Nada disso. A Lu é de verdade. Ela dominou 2 técnicas de nível Shi e Huang, e destruiu um candidato de linhagem real de nível 3 e nem mostrou todo o seu potencial de linhagem ainda. E não se esqueçam, Shen Guan também era de nível 3. Ele teve que despertar no meio da luta para vencê-la. Ela tem linhagem de nível 4 e domínio marcial avançado. Esse pode ser o maior desafio de Yi até agora. Concordo, faz sentido. Ele vai dar conta. A internet fervia com um debate. Quem era mais forte, Yi ou Liu Qingzu? Mas não teriam que discutir por muito tempo. As semifinais da primeira academia de Aing haviam oficialmente começado. Yi contra Liu Qingzu. No momento em que o árbitro deu o sinal, uma névoa branca surgiu ao redor de Yi como uma tempestade. Sua aura transbordava enquanto ele entrava instantaneamente no estado de despertar da linhagem sanguínea. O poder que emanava dele curvava o próprio ar da arena, mas Liu Qingzu não se abalou. Suas técnicas marciais não eram apenas poderosas, mas também não convencionais, evasivas e quase intocáveis. Força bruta sozinha não seria suficiente para acertá-la, o que a tornava ainda mais perigosa em sua mente estratégica. Ele sabia que se a luta se prolongasse, estaria em desvantagem. Então fez sua escolha, dar tudo de si desde o primeiro movimento. Liu Qingzu continuava sem expressão, sua voz calma e fria como aço. Ela encontrou o olhar ardente de Yi e disse: espero que você seja forte o suficiente para me fazer levar a sério isso. De repente, Yi liberou uma grande quantidade de vapor, envolvendo toda a arena. A plateia ficou instantaneamente confusa com a névoa obscurecendo tudo. Não conseguiu ver o que estava acontecendo. O apresentador rapidamente inflamou ainda mais. O gênio da família Lu, Liu Qingzu, enfrenta o azarão da competição deste ano. E como ela vai reagir? Vamos esperar para ver. Isso seria o despertar da linhagem sanguínea de Ye? Ele manteve os olhos fixos na silhueta de Lu através da fumaça, sabendo que não podia se descuidar. As habilidades marciais de Liu Qingzu superavam as dele, e com suas técnicas misteriosas, não importa quão forte ele fosse, seria difícil feri-la. Esse gênio marcial também tinha um QI de combate excepcional. Quanto mais tempo a luta durasse, mais desvantajoso seria para ele, então precisava resolver com um único golpe, sem segundas chances. Uma quantidade tremenda de energia se concentrou no punho direito de Yi. Quando lançou o soco bloqueador de montanhas, Liu Qingzu não esperava que ele fosse tão agressivo. Ela cruzou os braços rapidamente, canalizando sua energia marcial para se defender, mas a velocidade de Yi era tão alta que deixou uma série de imagens residuais à sua frente. Então ele varreu um chute poderoso em sua direção. A plateia discutia. Ele acabou de usar um truque? Liu Qingzu ficou sem palavras. Esse cara disse que ia usar os punhos, mas na verdade estava usando um chicote de aço. Nesse momento, Yi gritou, balançando os punhos e surgindo diretamente acima de Liu Qingzu, os olhos brilhando com energia intensa. A plateia já não conseguia ficar calma e murmurava: pobre Liu Qingzu, desprezível. E Yi usando esse tipo de truque, sem virtude marcial nenhuma. No campo marcial nunca se deve hesitar em usar as técnicas. Liu Qingzu só pôde cruzar os braços mais uma vez para se defender. A plateia não conseguiu evitar prender a respiração por ela. Oh não, o ritmo de Liu Qingzu foi completamente interrompido por aquele movimento. Agora não era hora para mostrar misericórdia, e continuou atacando com um golpe após o outro, sem dar chances de contra-ataque, batendo nela como um saco de pancadas. A plateia viu claramente que a perseguição de Yi era feroz demais. Liu Qingzu não teve chance de escapar, mas o que aconteceu em seguida deixou todos ainda mais confusos. Ele usou toda a sua energia para empurrar Liu Qingzu para trás. Isso não dava a ela uma chance de contra-atacar, mas no segundo seguinte, o que a aguardava era a garra da besta mágica imperial. Ele não era tolo. Como poderia cometer um erro assim? Com um piscar de olhos, uma poderosa lâmina de vento foi lançada contra Liu Qingzu, sem piedade. Liu Qingzu arregalou os olhos. Esse movimento era um golpe de palma com energia marcial embutida. Ela rapidamente saltou para o ar.
desviando com elegância, movendo-se como um anjo. Em seguida houve um estrondo alto quando as garras colidiram com sua barreira defensiva. Ele apareceu mais uma vez em cima dela, exibindo um sorriso maligno. Suas mãos giravam com imenso poder. Liu Qingzu, não fuja! Então veio uma tempestade de ataques ferozes, como uma chuva torrencial. Liu Qingzu começou a questionar a própria existência. Como ele não se cansava com ataques de intensidade tão alta? Sua resistência é incrível! Ela não pôde evitar sentir inveja. Quanto a ela, havia dominado duas técnicas poderosas das artes marciais Qin Yellow. Uma era a técnica secreta defensiva da família Liu, a sombra solta de flores flutuantes, e a outra era uma técnica ofensiva, dedo de jade misto Yuan. Ela poderia usar qualquer uma dessas duas para se libertar dos ataques implacáveis de Yi. Infelizmente, ele não lhe dava nenhuma chance. Se continuasse assim, Liu Qingzu logo seria derrubada do palco por Yi, sem saída. Liu Qingzu decidiu parar de se esconder. De repente, uma pena apareceu em seu punho. Os olhos de Yi se estreitaram ao ver isso. Finalmente vai usar uma carta na manga. Um longo grito ecoou por toda a arena, sinalizando o despertar da linhagem sanguínea, o pardal do submundo. Um pássaro humanoide voou pelos ares. Suas asas roxas batiam enquanto penas flutuavam ao redor. Era o despertar da linhagem sanguínea. Liu Qingzu estava revelando sua linhagem de besta mágica pela primeira vez. O pardal do submundo. Hihi, é melhor você tomar cuidado. Eu não consigo controlar meu poder nesta forma. Ele sorriu, sabendo que era exatamente isso que esperava. Afinal, ele não queria libertar poder demais e destruí-la. Até agora, ele havia usado apenas cerca de 50% de sua força. Agora, ele iria com tudo. Porém, no segundo seguinte, Liu Qingzu apareceu atrás de Yi. Ela havia usado a técnica dos artes marciais Qin Yellow, dedo de jade misto Yuan, em um estado despertado. Ele não ia ficar para trás. Sua própria linhagem da besta mágica imperial o empolgava. Ele rugiu e lançou um soco de explosão atômica. Um estrondo tremeu e ressoou. Uma onda de choque massiva explodiu atrás dele, sacudindo toda a arena. A plateia ficou boquiaberta. Tão forte, tão intenso, não consigo abrir os olhos. Liu Qingzu também soltou um suspiro. Seus olhos se arregalaram e uma gota de suor frio apareceu em sua testa. Ambos pareciam ilesos. Atrás de Yi, fortes correntes elétricas ainda cintilavam, e o chão estava rachado como uma teia de aranha. O corpo de Yi começou a se transformar em escamas azul escuras, cobrindo gradualmente seu rosto. Sua boca estava agora cheia de energia destrutiva. Liu Qingzu sentiu um senso esmagador de perigo e pensou: o que está acontecendo? Essa forma de besta parecia estar acumulando poder. A espinha em suas costas se ergueu, aparentemente acumulando uma energia imensa. Essa energia foi transferida lentamente para a boca de Yi, até que toda sua espinha brilhou com luz azul. Nesse instante, Yi liberou um feixe de energia atômica, irradiando uma aura de destruição. Liu Qingzu viu o poderoso ataque vindo em sua direção e imediatamente dobrou suas asas, envolvendo-se completamente. No segundo seguinte, a onda de energia aterrorizante a engoliu instantaneamente. O poder da linhagem do Fênix do Submundo foi ativado por Liu Qingzu. Nesse momento da vida ou morte, incontáveis penas negras cintilavam, refletindo a luz como cristais, enquanto os feixes de partículas azuis colidiam com as penas roxas e negras. Era como se fossem refletidos por espelhos, com um feixe espesso e concentrado de luz sendo refratado em vários feixes menores pelas penas. A luz irradiava de uma esfera negra em que Liu Qingzu havia se transformado, refletindo em todas as direções, e parecia que iria sair da arena. Os examinadores tentavam impedi-la, mas era tarde demais. Naquele momento, uma arma dourada envolveu toda a arena. Todos os feixes de luz se dirigiam para fora e desapareceram no instante em que tocaram a energia marcial dourada, como se tivessem sido absorvidos e sumidos, sem deixar vestígios. Era o perfeito de Aing, Huang Qing. Os examinadores tentaram cumprimentar o perfeito, mas ele levantou a mão sinalizando para não se preocuparem, dizendo suavemente: observem com atenção. Hoje o estudante mais forte da história de Aing será revelado. Cerca de 15 segundos depois, o sopro atômico cessou e Liu Qingzu cuspiu uma bocada de sangue. Suas duas asas roxas e negras, depois de refletirem o sopro atômico ao extremo, estavam agora derretidas e em pedaços. Se não fosse pelo uso oportuno da transformação da energia marcial flutuação UA, redirecionando a energia restante para os arredores, ela talvez não tivesse suportado o ataque de Yi. Desde o nascimento, ela carregava o peso das expectativas da família Liu. Sob a pressão da família, ela não teve escolha senão construir a reputação da filha mais velha da família Liu, batalha após batalha. Enquanto os outros elogiavam sua genialidade e força, ela não se interessava por esses títulos. Talvez nem ela soubesse por que lutava. Na verdade, ela nem queria lutar. Competir contra os outros parecia totalmente sem sentido para ela. Ela apenas seguia os desejos da mãe, avançando em silêncio, exausta. Ele é realmente forte. Diante de um oponente tão poderoso, era natural que Liu Qingzu perdesse a luta. Ela cometeu esse erro, e você deve ser capaz de aproveitar isso rapidamente. Acabe comigo, pensou Liu Qingzu consigo mesma, tocando levemente o chão com o pé e atingindo Yi com uma palma.
No entanto, Yi não se mexeu, permanecendo parado e recebendo o golpe dela de frente. Os belos olhos de Liu Qingzu se arregalaram em confusão. Por que você não desviou? Yi levantou uma sobrancelha olhando para ela. Liu Qingzu, o que aconteceu com o seu espírito de luta do começo da batalha? Eu percebi que você não estava totalmente envolvida. Você sequer me levou a sério? Eu pretendo vencer isso de forma justa, então me dê toda a sua atenção. Com isso, Yi balançou o braço, lançando uma rajada de vento em direção ao rosto de Liu Qingzu. Liu Qingzu foi atingida pelo soco e arremessada para trás. Yi se aproximou rapidamente, caindo sobre ela, seus punhos balançando descontroladamente, continuando a socar o rosto dela com golpes poderosos. Liu Qingzu ergueu os braços para proteger a cabeça, parecendo completamente indefesa. Ela pensou consigo mesma que nunca tinha sido tratada assim antes. Agora, diante de centenas de milhares de espectadores assistindo ao vivo, ela estava sendo esmagada no chão e espancada violentamente. Ela tinha planejado entregar a vitória a ele, então por que ele ainda a perseguia com tanta insistência? Não acerte meu rosto, seu desgraçado! Os olhos de Liu Qingzu ficaram vermelhos de fúria e ela gritou, liberando todo o seu poder jogando Yi para longe. Os olhos de Yi brilhavam com uma intensa vontade de lutar, como se já esperasse por isso. Se não quer levar um soco no rosto, então lute a sério. Cinzas giravam no ar enquanto um par de enormes asas roxas e negras se abriu, provocando uma tempestade. O rosto delicado de Liu Qingzu passou a exibir padrões estranhos, de outro mundo. Em suas costas surgiram o que pareciam penas de cauda em forma de manto amarelo. O poder da sua espada Pio ecoava pelo campo de batalha enquanto ela se transformava em sua forma de besta. Após estar em sua forma bestial, Liu Qingzu parecia fria e confiante. Seja como for, como você queria, eu vou derrotá-lo com minha forma mais poderosa. Um par colossal de asas negro-violetas se abriu de repente, provocando uma tempestade furiosa. Marcas misteriosas se espalharam pelo rosto impecável de Liu Qingzu, enquanto suas penas de caudas reais tremulavam atrás dela como um manto imperial. Do fundo de si mesma, um grito penetrante de ave ecoou em todas as direções, finalmente mostrando toda a sua forma bestial. Agora isso está ficando divertido, disse ele. Para não ficar para trás, ele liberou todo o seu poder. Seu corpo foi envolto por uma energia azul brilhante. Cada arma irradiava força atômica, transformando-o em um reator ambulante de destruição. Essa era a sua fusão do modelo de batalha de Godzilla com artes marciais endurecidas, uma técnica conhecida como modo de radiância nuclear. Com um estrondo ensurdecedor, o chão sob ele explodiu, lançando Yi como um míssil direto em direção a Liu Qingzu. Vamos fazer disso uma luta de verdade. Liu Qingzu não se mexeu. Suas asas se abriram de repente, atraindo as correntes de ar ao redor. Ela invocou uma tempestade em forma de funil envolta em energia espectral que podia devorar tudo ao tocar o chão. A arena inteira foi engolida por um furacão em espiral que rugia em direção a Yi. Ele não hesitou nem por um segundo, lançou-se como um torpedo diretamente no furacão espectral. No instante que entrou, uma enorme detonação atômica explodiu em uma luz azul, rasgando a tempestade. Ele avançou com um impulso imparável, indo direto para Liu Qingzu. O rosto dela mudou. Aquelas marcas estranhas se tornaram um roxo púrpura profundo. Ela soltou um grito penetrante, liberando sua habilidade de linhagem, ave espectral. O som sônico distorceu o próprio ar, espalhando-se como uma onda de choque por toda a arena. Ele foi instantaneamente engolido pela explosão. Sua armadura atômica oscilou violentamente, quase extinta pelas frequências letais, se não fosse por sua linhagem de alto nível baseada em Godzilla. Aquele grito espectral poderia tê-lo despedaçado por dentro, mas ele sorriu. Duas pessoas podem jogar esse jogo. Você acha que é a única que pode gritar? As vértebras ao longo de sua coluna se acenderam uma a uma. Um poder atômico percorreu seu corpo quando ele ativou seu movimento supremo, sopro atômico, modo de saída total. A determinação brilhou nos olhos de Liu Qingzu. Ela abandonou sua defesa e concentrou cada gota de força no ataque. Ela se recusava a perder. Essa batalha teria o vencedor. Ela liberou sua técnica suprema, golpe do núcleo de jade fundido com a arte seca de sua linhagem, terras de sangue espectral. Uma coluna brilhante de energia azul rugiu em direção a ela, como um julgamento divino vindo dos céus. Ao mesmo tempo, ela apontou seu dedo de jade brilhante à frente, condensando a energia púrpura carmesim da destruição. Com as asas batendo furiosamente atrás de si, ela avançou, cortando diretamente o feixe atômico que se aproximava. As duas forças devastadoras colidiram, desencadeando uma explosão cataclísmica. Ondas de energia bruta se espalharam pela arena, sacudindo o próprio céu. O apresentador gritou em pânico. Isso não é bom. Esse tipo de poder está muito além do que dois lutadores juniores podem controlar. Fora da arena, a expressão do prefeito ficou muito escurecida. Ele se moveu instantaneamente. Qualquer um desses prodígios monstruosos se machucar seria uma perda imensa para a cidade inteira. Talvez para toda a federação. Árvore de Genes, barreira do pulso da terra, gritou ele. O chão tremeu violentamente. 3 enormes muralhas de pedra, imbuídas com
com sua aura de batalha e irromperam da terra, caindo entre os ataques em colisão, mas instantes depois essas espessas barreiras foram obliteradas. Um clarão branco ofuscante engoliu toda a arena. A multidão entrou em pânico. Aquela explosão foi insana, gritou alguém. Aquilo não era a parede do prefeito agora mesmo? Sim, o prefeito Ma tentou impedir o confronto. Se ele não tivesse agido, a gente teria sido pego na explosão também. O prefeito estava à beira da arena envolta em fumaça, com o rosto sério. Ele havia reagido rapidamente, erguendo 3 muralhas de pulso de terra para conter o impacto. Mas não teve tempo suficiente. As paredes ainda estavam se formando quando foram destruídas, deixando nada para deter o choque total da colisão. Quem poderia ter previsto que os testes de entrada deste ano produziriam não um, mas 2 candidatos absurdamente poderosos? Se qualquer um deles fosse gravemente ferido, nem mesmo uma renúncia seria suficiente para compensar. Aqui nesta terra, um prodígio marcial conquistava os corações das pessoas mais ferozmente do que qualquer celebridade. No centro da arena, Liu Qingzu estava gravemente ferida novamente. Sangue escorria pelo seu braço. Ela caiu de joelhos. Seu outro braço estava seriamente queimado. Sua forma outrora orgulhosa agora parecia abatida e quebrada. O poder de sua forma bestial havia desaparecido completamente, mas ela se recusava a desistir. Ela ainda podia lutar. Foi então que ele se colocou à sua frente. Estava de pé, completamente ileso. Nenhum arranhão. O contraste era brutal. Liu Qingzu ficou abalada. Ela sabia que seu golpe havia acertado. Por que parecia que ele não tinha sentido nada? Ele olhou para baixo e disse, casualmente, se você não eliminar essa radiação nuclear do seu corpo logo, está acabada, Liu Qingzu. Liu Qingzu ficou paralisada. Depois soltou um som sufocado, à beira das lágrimas. A injustiça era esmagadora. Eu nunca quis lutar com você com tanta força. Por que você continuou me pressionando? Isso é bullying. Ele se ajoelhou, olhando diretamente nos olhos dela. Você realmente odeia lutar ou só é teimosa demais para admitir que queria vencer? Eu senti isso naquele último ataque desesperado. Você estava faminta por vitória. Liu Qingzu não conseguiu argumentar. Ele estava certo. Naquele momento ela queria vencer. Esse desejo a fez baixar a guarda e apostar tudo. Mas o que estava acontecendo com ela? Ela sempre odiou lutar. Ela queria perder rapidamente, não queria? E ainda assim, durante aquele confronto final, ela sentiu algo diferente. Algo cru e eletrizante. Aquela adrenalina de lutar não por mais ninguém, mas sim por si mesma. Ele pousou gentilmente a mão no ombro de Liu Qingzu. Você perdeu porque sua mente estava confusa durante a luta. Então, sem hesitação, ele absorveu a radiação nuclear restante no seu corpo. Liu Qingzu olhou para baixo. A radiação e as feridas no braço estavam se curando rapidamente. Ele olhou nos olhos dela e disse com sinceridade, mesmo assim, você ainda é o oponente mais forte que eu já enfrentei. Se algum dia houver outra chance, eu adoraria lutar com você novamente. Sem distrações. Apenas uma batalha pura. Liu Qingzu corou com essas palavras. Neste momento, a fumaça sobre a arena finalmente se dissipou. Todas as câmeras se aproximaram do centro do palco. O apresentador gritou, empolgado. Ele ainda está de pé. A primeira semifinal terminou. Ri da primeira escola de Middle leva a vitória. Logo depois, Shou Zhou também venceu sua luta. O confronto final dos testes de Ying, o duelo dos campeões, estava prestes a começar. A voz do apresentador ecoou. A batalha final está definida. Ri da primeira escola Ying contra Shou Zhou. Também da primeira escola Ying. A audiência da transmissão ao vivo disparou, se aproximando dos 500 milhões. A grande final do torneio de Ying estava em andamento ainda quando o árbitro deu o sinal. Shou Zhou estava pronto, pressionando as palmas da mão uma contra a outra enquanto uma longa e gélida espada se formava lentamente em suas mãos, forjada com o poder puro de sua linhagem. Uma manifestação da lâmina criogênica. E Ri sorriu, dizendo para vir logo. Ele pode ter acabado de derrotar a poderosa Liu Qingzu, mas não pretendia baixar a guarda. Afinal, a inteligência de combate de Shou Zhou também fosse talvez a mais alta entre todos os candidatos deste ano. Os olhos de Shou Zhou se afiaram. Ele avançou, ativando o movimento das 7 estrelas. Seu corpo se desfez em uma série de imagens residuais, e num piscar de olhos, ele fechou a distância entre os dois. Centenas de lâminas geladas voaram contra Ri de todas as direções, cortando qualquer rota de fuga, mas ele não se abalou. Estava rastreando o verdadeiro Shou Zhou. Destruir tudo ao redor parecia muito mais satisfatório. Ele cerrou o punho, os músculos flexionando como aço enrolado e uma energia azul fantasmagórica dançou ao longo de seu braço. Punho da detonação atômica, totalmente carregado. Com um único soco, o chão tremeu. Uma onda de choque de pura força atômica explodiu ao redor, engolindo um raio de 10 metros com energia nuclear escaldante. Shou Zhou foi forçado a recuar, sua mente girando. Aquele cara nem sequer tentou encontrar o corpo verdadeiro, simplesmente detonou tudo com força esmagadora. Com o nível de defesa de Shou Zhou, não havia como ele suportar aquele golpe de frente, honestamente. Havia alguém da mesma idade que poderia trocar socos com Ri e sair andando? É só ver o que aconteceu com Liu Qingzu. Shou Zhou não era do tipo que recuava. Se o combate corpo a corpo
corpo não funcionava. Ele então desgastaria Yi à distância. Sua linhagem despertou, gélido ancestral, o despertar do verme congelado. Escamas cristalinas de dragão brotaram por seu corpo. Suas pupilas tornaram-se fendas douradas e 2 chifres de obsidiana surgiram de sua cabeça. Atrás dele, um gigantesco verme de gelo rugiu ao se formar. Suas asas espectrais se abrindo, um pulso emanou de seus olhos. Ventos congelantes uivaram pela arena, formando colossais estacas de gelo que subiram como uma onda titânica e de geada, colidindo contra Yi. Isso mesmo, é insano. Ele acabou de invocar uma montanha inteira de gelo do nada. Essa linhagem de verme de gelo é nível divino. Esse está incrível. Acabe com o Lorde do Mal. Yi, vai, irmão do gelo! Naquele momento, Yi estava completamente envolto pelo gelo denso, forjado pela linhagem de Shuzhou. Mas Shuzhou não se acomodou. Ele não era ingênuo a ponto de achar que a luta tinha terminado. Sua respiração ficou mais pesada. Liberar aquele nível de poder do verme de gelo havia cobrado seu preço. De repente, a multidão prendeu a respiração. Olhem, a montanha de gelo está derretendo. No instante seguinte, um brilhante pilar de energia azul irrompeu de dentro do gelo, disparando direto contra Shuzhou. Sempre em guarda, Shuzhou ainda assim foi pego de surpresa pelo contra-ataque repentino. Instintivamente, ele invocou um pilar de gelo do chão para se lançar para fora do caminho do feixe. O raio atômico atingiu o escudo de energia dos examinadores, enviando ondas de força pela sua superfície. A montanha de gelo começou a derreter rapidamente, colapsando sob o calor escaldante que emanava de dentro da geleira em dissolução. Uma figura azul profundo emergiu. As correntes de gelo derretido nem sequer tocavam seu corpo, evaporando instantaneamente pelo calor abrasador que ele emitia. Ele havia retornado totalmente desperto em seu estado Godzilla. Shuzhou expirou lentamente, um amargor no olhar. A diferença de poder entre eles era simplesmente avassaladora. Ele disse com firmeza: "Tome isso, meu movimento final. Esse é seu limite absoluto nas artes marciais." Originalmente eu estava aguardando para Liu Qingzu. No momento seguinte, uma gigantesca espada de gelo se materializou nas mãos de Shuzhou, um sinal de que o poder de sua linhagem havia despertado por completo. A lâmina exalava uma aura gélida, imbuída de uma vontade que cortava direto a alma, a intenção da espada esquartejadora das almas. O primeiro a reagir foi o prefeito, sua expressão tão chocada quanto quando Lin Qizu usou sua técnica de Ashir Wang. Intenção de espada. Nessa idade, isso é surreal. Sem hesitar, Shuzhou brandiu a espada com toda a força. Algumas gotas de sangue quente espirraram no chão, e havia erguido o braço a tempo de bloquear o golpe, mas um corte profundo até o osso atravessava o braço. E mesmo assim, a ferida brilhava em azul. A carne já se contorcia e começava a se regenerar. Talvez se tivesse uma espada melhor, você teria tido uma chance. Shuzhou arregalou os olhos, atônito. Olhou para a espada quebrada e soube que havia perdido. Quanta chance eu realmente tinha? Ele perguntou para si mesmo. Ele deu um sorriso torto. Melhor do que as chances de um tonto conquistar a garota. Shuzhou deu de ombros sem forças e ergueu a mão para o árbitro. Eu me rendo. Vitória nas finais de Aing. Yi é o campeão. Vamos, irmão Yi. Eu sabia que você era diferente. Shuzhou era forte, mas perto de Yi não havia comparação. O chat de transmissão explodiu. Yi foi de azarão a lenda. Esse é o verdadeiro arco do Cavalo Negro. Naquele momento, o rosto de Yi inundou todos os meios de comunicação da cidade. A notícia se espalhou rápido. No ano passado, ele estava morto, o último da turma. Neste ano, ele esmagou o aluno mais bem classificado e conquistou o campeonato. Fala de uma história de superação. No exame mais intenso de todos os tempos, ele se ergueu acima de tudo. Talvez seja o campeão marcial mais forte da história de Aing. Talvez até de todos os tempos. Fora do estádio, a multidão rugia como uma onda gigante o nome de Yi por toda a cidade, e entre os milhões assistindo via live stream, todos haviam testemunhado o fim de uma guerra exaustiva de 3 dias. O campeão da 24ª prova de entrada marcial de Aing finalmente havia surgido, da primeira escola Yi. Há rumores de que você veio de trás, subindo de posição no fim, agora que conquistou o topo. Há algo que gostaria de dizer? Ele deu um passo à frente, a voz firme. Primeiro quero agradecer ao meu professor. Quando eu estava no fundo do poço, ele não desistiu de mim. O encorajamento dele me deu forças para lutar. De volta à transmissão ao vivo, o professor da sala de Yi enxugava as lágrimas. Ele se sentia tomado pela culpa, como havia ignorado um talento tão monstruoso até pouco antes do exame. Ele não se sentia digno de tanto elogio. De repente, na primeira fila da plateia, o diretor da escola começou a acenar desesperadamente para Yi. Ele ergueu as 2 mãos no ar, fazendo o gesto de 2 e 0, 2 milhões. Promova um pouco a nossa escola e te dou 2 milhões em bolsas de estudos. Esses olhos imediatamente brilharam como sinais de cifrão. Ele também disse: gostaria de agradecer a minha alma mater e o nosso brilhante diretor. Sem sua liderança sábia, como a primeira escola de ensino médio de Yan teria alcançado tanta grandeza. E por fim, quero agradecer a mim mesmo, disse ele com total sinceridade. Sem meu esforço, dedicação incansável e inteligência incomparável, nada disso teria sido possível. Ele disse isso com a maior cara de pau.
nenhuma vergonha. Foi então que a interface familiar do sistema apareceu. Carinha emburrada. Parabéns, anfitrião, você conquistou o título Melhor Aluno. Recompensa uma rolagem de template aleatório desbloqueada. E espera, Melhor Aluno? É um título de verdade? Ele piscou, depois sorriu. Então o template tem um sistema de conquistas também? Que surpresa maravilhosa. Enquanto isso, no corredor do estádio, um enxame de repórteres já havia cercado Iri. Câmeras de microfone se aproximavam de todos os lados. Iri teve muita pressão para vencer o campeonato deste ano? Como conseguiu um crescimento tão rápido em apenas 6 meses? Você vai se inscrever na Universidade Estrela da Capital? Ele levantou as mãos em rendição, exasperado. Por favor, parem de me perseguir. Eu preciso fazer xixi. Mas um sujeito de aparência duvidosa enfiou um celular na cara dele, com um sorriso cínico. Pergunta rápida. Entre Liu Qingzu e Kai Shaoling, qual é o mais bonito? Ou você prefere o estilo Shen Guan? Ou talvez Shuzhou. Tô fora, diz o protagonista, e saiu disparado como um foguete. Ele não tinha tempo para entrevistas esquisitas de fanservice. Depois de finalmente despistar a horda de mídia, ele entrou na quadra de basquete vazia. Recuperando o fôlego, seus olhos brilharam de empolgação. Então o template não é algo de uso único. Posso desbloquear mais pelo sistema. Isso é insano. Estou amando isso. Foi então que uma voz calma soou atrás dele. Iri, parabéns por se tornar o melhor aluno. Iri se assustou e girou para trás, achando que outro repórter o havia encontrado. O homem tirou o chapéu e sorriu. Relaxa, não sou da mídia, sou da Estrela Capital. Vamos conversar sobre algo mais confidencial, tipo trava gênica. Iri congelou. Trava gênica? Ele não havia desbloqueado nenhuma tal trava. Todos os seus poderes vinham de template de monstros. Será que esse cara sabia de seu segredo? De onde ele vinha? Nas poucas memórias que tinha no hospedeiro original, esse termo só tinha aparecido uma vez, vinda de seu suposto pai comum. O homem tirou um arquivo da pasta e disse com um sorriso de canto. Me diga, não está curioso? Seu pai é um simples taxista? Como alguém como ele sabia de algo como um trava gênica? Ele ergueu uma sobrancelha. E espera, será que meu velho é na verdade algum tipo de especialista oculto? O homem entregou o arquivo a ele. Devido a seus status únicos, a Estrela Capital autorizou acesso a um documento restrito. Ele abriu o arquivo e seus olhos se arregalaram ao ler. Projeto Prometeu. Antigamente, uma força dominante na pesquisa genética biológica da Estrela Azul. O instituto foi banido por diversas nações após um incidente classificado. Seus principais pesquisadores desapareceram, apagando suas identidades. A trava gênica era um de seus experimentos mais ambiciosos. Ele fechou o arquivo devagar. A realização o atingia com força. Então vocês acham que meu pai, um taxista comum, na verdade era um pesquisador sênior do Projeto Prometeu? E eu sou um dos experimentos secretos deles? Iri, por favor, não se preocupe, disse o homem de sobretudo, gentilmente. O governo não está aqui para te ameaçar, só estou aqui para te informar. Afinal, como sujeito envolvido, você tem o direito de saber da verdade. Estava claro que ele temia que Iri entrasse em pânico e fizesse algo impossível. Você agora pode fazer parte de um programa nacional de cultivo. Sua segurança é nossa maior prioridade. A partir de agora, Iri o encarou, impassível. Irmão, eu provavelmente tô mais calmo que você agora. Sério. Então a sua expressão mudou num instante, entrando no modo convencido. Ah, famoso? Que saco! Tanta atenção, tantas perguntas. A sociedade é realmente sobre status, não é? O homem piscou em silêncio, depois virou e foi embora sem dizer mais nada. Assim que ele saiu, Iri esfregou as mãos, com os olhos brilhando. Finalmente, ele foi embora. Essa prova foi um prêmio total. Melhor universidade, 2 milhões em bolsas, mais 800 mil de bônus e o mais importante, novo sorteio de template. Lá vou eu. Sem perder tempo, ele invocou a interface do sistema e apertou sortear. Claro que sabia que templates de nível lendário como Godzilla eram raros, mas não pôde evitar de torcer por outro milagre. Um vórtice negro giratório apareceu na tela, cheio de rosnados monstruosos e rugidos ecoantes, como um cofre amaldiçoado cheio de feras antigas. Ele olhou maravilhado, de boca aberta. Um momento depois, o resultado apareceu. Template classe D, tipo Colosso. Habilidades da linhagem sanguínea humanoide. Tamanho aumentado até 60 metros. Caminho evolutivo de emissão de vapor de alta pressão. Compatibilidade com o híbrido protogiante, 1%. Esses olhos brilharam mais a cada segundo, então as suas habilidades do template podem se acumular. Se eu combinar o tipo Colosso humanoide com Amara, Imperador Furioso, isso não faria de mim o verdadeiro rei dos monstros? Enquanto isso, dentro de uma vila silenciosa. Irmão Hulong, você está dizendo que vai recusar todas as suas missões? Isso mesmo. Cancele tudo da minha agenda. Ele desligou a ligação. O único som restante na sala era o áudio baixo de uma transmissão de TV. Hulong respirou fundo. Seu dedo indicador começou a bater na mesa de maneira avermelhada. Toque, 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 ritmicamente. Logo se formou uma marca onde seu dedo batia. Seu irmão mais novo, Hulong, estava desaparecido há mais de meio mês. A habilidade de busca enviada à zona mística retornou de mãos vazias, nem mesmo um cadáver. Como caçador experiente do Reinos Proibidos, Hulong não precisava de confirmação. Seu irmão estava morto. Pior ainda, a cena havia sido limpa. Nenhum vestígio, nenhum erro. Ainda assim, a equipe de resgate não voltou totalmente de mãos vazias do último local conhecido. Eles recuperaram amostras, e os testes revelaram traços de radiação nuclear. Os olhos de Hulong permaneceram fixos na tela da TV. Estava reprisando imagens da final do torneio Marshall de Aing. A imagem congelou, e Rio soltava um feixe de luz
luz ofuscante, de sopro atômico. Irmãozinho, ele murmurou. Eu te disse pra ficar longe do submundo, pra largar aquela vida. Por que você não me ouviu? Antes da mamãe morrer, ela me fez prometer que cuidaria de você. Agora eu nem consigo encontrar seu corpo. Seus olhos se fecharam, pesado de tristeza e culpa. Então o locutor da TV declarou o vencedor final, e ri da primeira escola de Aang. O Long abriu os olhos lentamente, vermelhos e com uma calma mortal. E ri, um gênio raro. Sem dúvida, a Universidade Estrela Capital certamente viria atrás de você. Mas que pena, eles não vão ter a chance de te ver se matricular. Hoje, Ri planejava entrar em uma zona mística para testar sua nova teoria, combinando o template Godzilla com o template Colosso em um combate real. Mas justo quando estava se preparando, recebeu uma carta inesperada de Shuzou. O conteúdo dizia: Ri, segundo o Instituto de Pesquisa da capital, uma nova fenda mística deve abrir hoje às 15 horas na Montanha da Árvore Vermelha, nos arredores de Aang. O nível do perigo estimado é classe C. Pretendo investigar. Quer fazer equipe? Shuzou? A primeira reação de Ri não foi sobre a zona mística. Não, ele ficou chocado. Shuzou ainda enviava cartas escritas à mão em pleno 2025, junto com seu cosplay de espadachim e seu jeito arcaico de falar. Ele começou a se perguntar seriamente: esse cara é mais um transeunte que migrou? Às 15 horas, a antes deserta Montanha da Árvore Vermelha estava lotada. Mais de 1000 lutadores chegaram, entre eles guerreiros de elite e organizações de alto escalão. Na base da montanha, Ri se encontrou com Shuzou, que agora carregava uma espada na cintura. Você ficou mais forte. Ele se surpreendeu com quão aguçados estavam os sentidos de Shuzou. Afinal, ele havia usado parte do prêmio em dinheiro para comprar vários soros genéticos, aumentando sua compatibilidade com o template Colosso para 35%. Era apenas um monstro de classe D, mas crescia e agia rápido. Definitivamente valeu a pena. Enquanto esperavam a fenda se abrir, os dois se conversavam casualmente. Então, Shuzou, para qual universidade você está mirando? Universidade Estrela Capital. Havia algo estranho no tom de Shuzou a dizer isso. Ele notou, mas não insistiu. Apenas sorriu e respondeu: acho que isso nos tornaria colegas de classe no futuro. Nesse momento, a multidão ao redor explodiu em agitação. A fenda mística está se abrindo. Um guincho estridente ecoou na fenda. No segundo seguinte, um pássaro monstruoso com 3 cabeças retorcidas e penas negras forçou sua saída pela metade do portal. Era claramente uma besta de alto nível. Tinha se empurrado até a frente e se tornado a primeira criatura a emergir da fenda. Mas infelizmente para ela, o que a esperava do lado de fora não era presa. Eram mais de 1000 guerreiros armados até os dentes. Matem! As montanhas rugiram com um som de gritos e batalhas unificados. Ninguém hesitou. Os lutadores avançaram contra o monstro como uma onda. Nem se importaram com um pouco que ele ainda estivesse preso no portal. O pássaro de 3 cabeças debateu-se em pânico, cada cabeça se contorcendo ao tentar recuar, mas estava preso. Em segundos, seu corpo gigantesco foi esmagado e pisoteado sob uma tempestade de lâminas, botas e gritos de guerra. Como dizem, o pássaro madrugador apanha primeiro, e Ri e Shuzou se misturaram à multidão e passaram pela fenda logo atrás da onda de guerreiros. Do outro lado, foram recebidos por uma visão de tirar o fôlego, uma floresta de árvores colossais, cada uma mais de 100 metros de altura, erguidas como arranha-céus perfurando o céu. De repente, um forte cheiro metálico de sangue invadiu as narinas de Ri. Ele olhou à frente, a entrada da fenda já havia se tornado um campo de batalha, com uma maré de feras investindo contra os guerreiros recém-chegados. Gritos, rugidos de choque do aço preenchiam o ar, formando uma sinfonia brutal e caótica de guerra. Ele rapidamente percebeu que os guerreiros não estavam ali apenas para saquear a zona mística, eles estavam segurando a linha de frente por outro motivo. Segundo o ato de defesa da Estrela Azul, todos os artistas marciais licenciados têm tanto a liberdade de explorar zonas místicas quanto o dever de proteger o mundo real contra marés de bestas. Qualquer um que ignore esse dever e permita que uma maré cause vítimas civis do lado de fora terá o status de guerreiro caçado até ser julgado em corte militar. Para um guerreiro, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E Ri e Shuzou se juntaram à linha de frente, empurrando contra a maré de bestas que se aproximava. Shuzou ativou sua linhagem sanguínea, liberando ondas de energia gélida que congelaram as pernas das feras no lugar, bloqueando o caminho à frente e de repente uma besta saltou contra ele por trás. Em um piscar de olhos, ele lançou o punho de detonação atômica, explodindo o bicho em névoa e carne derretida. Cuidado atrás de você, dissem sem demonstrar qualquer emoção. Em seguida, quase com desdém, completou: essas bestas de zona mística, nenhuma delas presta para uma luta decente. Atrás dele havia um campo de cadáveres fumegantes. Shuzou ficou atônito. Ele estava segurando a linha cuidadosamente e já havia eliminado toda a seção de monstros. As criaturas que Ri matou não estavam apenas queimadas, foram dissolvidas, como se cada célula de seu corpo tivesse sido desintegrada de dentro para fora. Era esse o terror da radiação atômica, silenciosa, invisível e absolutamente devastadora. E agora, pela primeira vez em campo aberto, Ri, a zona de desastre nuclear ambulante, podia liberar seu poder livremente. Howard Scree Fera. Avancem contra ele, apenas para derreter em poça de sangue e poucos metros de distância, cozidos vivos pelo calor extremo irradiando de seu corpo. Em outra parte do campo de batalha, guerreiros travados em combates corpo a corpo e desesperados viraram a cabeça apenas para ver o que os guerreiros atrás deles já estavam relaxando e enxugando suor. Ei, como assim? Já terminaram? Eles trouxeram algum mercenário de alto nível? Não, é o primeiro colocado do exame de entrada de Aang. O quê? Ele não era só um
recruta? Como um garoto tá enfrentando ondas inteiras de monstros sozinho? Você não assistiu à transmissão do exame de entrada deste ano? Não. Quem é que quer ver colegiais lutando? Idiota. Aquele colegial poderia acabar com 10 de vocês. Conforme a batalha se estendia, o cansaço começou a aparecer nos rostos dos guerreiros. Então alguém gritou: atraiam a fera para o primeiro colocado. E assim o campo de batalha se adaptou. Todos instintivamente mudaram de direção, usando o campo de radiação nuclear de Ri como uma zona de morte natural contra a maré de monstros. Ninguém sabia há quanto tempo estavam lutando, mas então, BUM! Um sinalizador explodiu no céu. Olhos antes apagados pelo cansaço se acenderam de repente. Decapitação confirmada. A fera alfa caiu. Conseguimos! A maré está recuando. Os monstros estão fugindo. Não parem agora. Acabem com eles! Shuzou finalmente soltou o ar. O alívio tomado conta. A primeira onda de maré de feras da montanha da Árvore Vermelha havia terminado. Dos mais de 1000 guerreiros que entraram, restavam apenas cerca de 800. Ele caminhou casualmente, arrastando vários sacos enormes atrás de si. Sua atitude tranquila se destacava como um polegar dolorido entre os poucos sobreviventes ensanguentados. Ei, Shuzou, falando sério, tô ficando sem mãos aqui. Como é que eu vou carregar todo esse saque? Com um baque, ele largou vários sacos estufados de núcleos de monstros diante dele. Shuzou, em silêncio, entregou um anel prata e preto. Meu anel espacial. Use! Uou, um anel espacial. Isso vale dezenas de milhões no mercado. Ele rapidamente enfiou os sacos dentro. Ele sabia que você era rico às escondidas. As costas aliviadas. Graças aos céus. Se ele não tivesse derrotado a fera de elite, estaríamos todos mortos. A multidão se abriu automaticamente quando um homem alto de ombros largos avançou com uma energia justa, irradiando dele como uma muralha. E logo percebeu que o homem vinha direto em sua direção. Olá, primeiro colocado de Aing, disse o homem com um sorriso caloroso. Sou Busen, comandante regional do corpo de mercenários Lobo Prateado. Ouvi que você fez hoje. Trabalho excepcional. Agora me diga, gostaria de se juntar ao nosso corpo? Isso não atrapalharia seus planos universitários? Na verdade, você teria muitos benefícios, acesso a equipamentos e suporte. Para alguém como você, estou pronto para oferecer um contrato de membros SR aqui agora. A oferta de Busen imediatamente arrancou os suspiros dos guerreiros ao redor. O corpo Lobo Prateado, um grupo mercenário de renome nacional, e seu comandante regional recrutando pessoalmente Ri, era uma oportunidade única na vida. Tornar-se guerreiro era um caminho caro. Sem apoio de facção, poucos iam longe. Mesmo um estudante de elite da Universidade Capital Star raramente recebiam esse tipo de tratamento. Nesse momento, um tigre listrado deslumbrante surgiu da multidão, com uma mulher imponente e confiante montada em suas costas. Então era por isso que você se adiantou, Busen. Ela provocou, tentando roubar o prêmio antes que o resto de nós chegasse. Ela se virou para Ri. Que tal se juntar ao corpo Chok? Somos menores que o Lobo Prateado, mas se você entrar, eu pessoalmente garanto que receberá 15% dos nossos recursos mensais de cultivo. Sem condições, aquilo era praticamente dar a ele uma parte da guilda. Um colegial recebendo o contrato de nível elite, e Ri, no entanto, apenas sorriu na sua cabeça. Obrigado, por hora não pretendo me juntar a nenhum corpo. A mulher riu, sem se abalar. Como imaginei, conquistar o primeiro colocado nunca seria fácil. Sem problemas. Considere isso nossa apresentação. Se precisar de qualquer coisa, o corpo Lobo Prateado estará em um chamado de distância. O corpo Chok também, ela completou, piscando. Com o fim da maré de feras, os guerreiros entraram na fase de exploração livre. Chuzen fez uma sugestão. Essa floresta é enorme. O layout é complicado. Vamos subir até o dossel e mapear o terreno antes de ir mais fundo. E Ri assentiu. Era exatamente o que ele planejava. Ele ativou seu modo de radiação nuclear. Energia atômica se acumulando sob seus pés. Então disparou para cima com um foguete humano, indo direto para as copas das árvores. Pouco depois, os dois estavam no topo de uma árvore colossal, com centenas de metros de altura, observando toda a zona mística. Espera, o que é aquilo? E Ri de repente estreitou os olhos, surpreso. Ao longe e perto de uma base da cordilheira distante, um grupo de figuras humanoides gigantes se movia lentamente, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Suas silhuetas eram inconfundíveis. Aquilo tem que ter o quê? 1 quilômetro de altura? Murmurou ele. Isso é completamente insano, Shuzou ia responder, mas Ri falou primeiro, com a voz firme e cheia de fôlego. Inimaginável? Não, ainda somos jovens. Daqui a alguns anos talvez sejamos nós caçando eles, talvez até desvendando a verdade por trás de toda essa zona mística. Shuzou virou-se, um pouco impressionado, diante de algo tão avassalador e desconhecido. Seu instinto era o medo, mas o de Ri era conquistar. Naquele momento, Shuzou entendeu. E Ri não era só mais forte em poder. Ele tinha o espírito de um verdadeiro guerreiro. Enquanto isso, o próprio Ri vibrava de empolgação. Esperem só, suas montanhas ambulantes. Um dia todos seus núcleos de monstros serão meus. De repente, seu sensor de campo vital foi ativado, fornecendo uma leitura completa de todas as entidades vivas na zona mística. Um ponto se destacou no sudeste. Uma enorme região lacuste, completamente em branco, sem sinais de vida. Nada. Era como uma zona morta. Evitar, agora isso é suspeito. Murmurou Ri, com os olhos
olhos brilhando de curiosidade. As águas, quanto mais profundas, maiores os peixes, e lá que está o verdadeiro saque. Sem hesitar, ele virou para Shuzu. Vamos nessa, hora de apostar alto no lago. Ri e Shuzu atravessavam rapidamente a floresta gigante e chegaram à beira do lago misterioso. Para sua surpresa, 3 pessoas já estavam lá. Uma delas era alguém que Ri reconheceu. Yuli, ele chamou, surpreso de forma agradável. Ora, se não é o campeãozinho de Aing, respondeu Yuli com um sorriso provocador. Espera aí, você conhece o nosso top score local? Um dos colegas de equipe dela comentou, sorrindo. Vai, apresenta ele logo. A gente ouviu dizer que ele estava detonando maré de monstro com uma ogiva ambulante. Yuli, há quanto tempo vocês chegaram? Ele perguntou. Não muito, acabamos de chegar. 2 de nossos colegas, que nadam bem, mergulharam para investigar. Assim que ela terminou de falar, uma figura irrompeu da superfície da água. Era um dos companheiros de Yuli. Achamos, pessoal, achamos o tesouro! Gritou Yu Yang, visivelmente empolgado. E aí, calma aí, que tipo de tesouro? Tem uma ruína lá embaixo, de verdade, vamos ficar ricos! E cutucou Shuzo com o cotovelo. Por que todo mundo fica tão animado com ruínas? Shuzo explicou. Nas zonas míticas há essas esculturas antigas que se acreditam serem vestígios de uma civilização perdida. As pessoas chamam de ruínas. Dizem que teorias modernas de artes marciais, até partes de tecnologia genética, foram desenvolvidas a partir das descobertas feitas nestes lugares. Nesse momento, Yu Yang finalmente notou os 2 recém-chegados. Espera aí, quem são vocês? Estavam espionando a gente? A tensão subiu até que Yuli interveio rapidamente. Yu Yang, calma, esses 2 são Ri e Shuzo, top score de segundo colocado do exame de entrada marcial de Aing. A força deles está muito acima da média. Devíamos deixar eles se juntarem. Ri casualmente apoiou a mão no ombro de Shuzo. Relaxa, cara, a gente não veio roubar seu loot. Viemos ajudar você a conseguir. Yu Yang estreitou os olhos. Tá bom, e como vamos dividir os ganhos? Não somos um time formado, então vamos dividir pela contribuição. Ganhou é seu, responde ele com tranquilidade. Yu Yang claramente ficou irritado, mas sabia que era melhor não arrumar briga com 2 estrelas em ascensão. Resmungou. Tá bom, vocês entram. Mas nada de gracinha, entendeu? Com isso resolvido, Yu Yang foi na frente, mergulhando no lago. Os outros o seguiam um por um. Graças à força física e capacidade pulmonar aumentadas, os 6 guerreiros mergulharam cerca de 30 metros. Lá, Yu Yang localizou um marcador que havia deixado antes e guiou o grupo até o túnel submerso. Esse caminho leva à ruína, disse ele. Quando emergiram dentro da caverna, Yu Yang imediatamente olhou ao redor. Ué, cadê o Liu Wei? Eu mandei ele fazer guarda bem aqui. Talvez tenha achado algo e resolveu ficar por ele, comentou um dos companheiros, claramente irritado. Yu Yang pegou o rádio e tentou chamar Liu Wei várias vezes, mas sem resposta. Quando chegaram aqui, algum de vocês verificou sinais de atividade de monstros? Perguntou Yuli, calmamente. Não, eu e Liu Wei até usamos cargas Blue Sur. Nada apareceu, nem um fio de pelo. Liu Wei sumiu. Será que a gente deveria continuar? Perguntou um colega hesitante. Após um breve silêncio, Yu Yang rangeu os dentes e gritou. A gente tem que explorar. Riquezas e glória estão bem na nossa frente. Se tiver medo de alcançar isso, vai ficar sempre no fundo. Quem tiver medo de morrer, pode ir embora agora. Mas quem quiser enriquecer, me segue. Ninguém se mexeu. Mesmo o companheiro que tinha hesitado antes ficou quieto. Porque Yu Yang tinha razão, certo? Se realmente houvesse uma ruína ali, ninguém queria ver outro sair com o tesouro. Beleza, então disse Ri. Vamos nessa. Com o silêncio pesado no ar, Yu Yang foi na frente e o grupo ficou em alerta máximo a cada passo. Mas ao fundo, no desconhecido, Ri acendeu uma lanterna UV, iluminando o caminho à frente, onde no chão brilhavam levemente os símbolos que ele e Liu Wei haviam marcado antes. O grupo avançou, o túnel se estreitando até que só dava para passar uma pessoa por vez, e Ri, andando num espaço apertado, estreitou os olhos, olhando para trás para Shuzo. Seus olhos se cruzaram e se comunicaram em silêncio, só com os lábios. Tem algo errado, Shuzo respondeu. O tempo não bate. Yuli disse que chegaram no lago só 10 minutos atrás, mas esses 2 conseguiram achar uma caverna. Nadar até aqui, descobrir um túnel escondido e chegar até a entrada de uma ruína? Isso não é reconhecimento, isso é código de trapaça, sussurrou Shuzo. Tá na cara que estão enganando a gente. Quer avisar sua amiga e dar o fora? Mas Ri sorriu de canto, os olhos brilhando. Relaxa, tem uma carta na manga. Logo o grupo chegou em uma caverna subterrânea enorme, do tamanho de um campo de futebol. Vines verdes escuras cobriam o chão, paredes e teto. Mas o que fez o sangue deles gerar foram as coisas presas nas vinhas. Núcleos de monstros apagados e pilhas de cinza onde criaturas tinham sido reduzidas a pó. Não era à toa que o lago estava tão silencioso. Algo ali ainda abaixo tinha devorado todos os outros predadores. A expressão de Yuli escureceu na hora, e sua voz ficou fria. Yu Yang, cadê a ruína que você prometeu? Um dos colegas gritou, apontando para o outro lado da caverna. Lá estava um cadáver mumificado, suspenso no ar, perfurado por vinhas grossas. Pelo uniforme, era Liu Wei. Yuli e outra mulher recuaram, pálidas e horrorizadas. Yu Yang, por outro lado, caiu de joelhos, segurando a cabeça e murmurando de forma histérica. A ruína? Cadê a ruína?
Lina. Ela deveria estar aqui. Liu Wei está morto? Como ele morreu? As vinhas, as vinhas! De repente, um lampejo de clareza passou pelos olhos dele. Sua voz subitamente se transformou em um grito desesperado. Acho que as vinhas me pegaram também. Corram! Sua cabeça explodiu como um rojão, espalhando sangue e ossos. Dos restos destroçados, várias vinhas se arrastaram para fora, torcendo-se como tentáculos demoníacos. Yu Yang! Gritou Yuli, sua voz quebrando o pavor e incredulidade. Nesse instante, Ri agiu, liberando um sopro atômico devastador direto na ameaça. Um feixe de energia azul cegante explodiu para frente, incinerando a metade superior do corpo de Yu Yang junto com as vinhas que o infestavam. Os olhos de Ri estavam frios, sua voz ainda mais fria, e não esperava um monstro com esse nível de inteligência. Matou 2 lutadores, tomou a mente de um deles e depois usou o corpo como isca para atrair mais vítimas. Isso não é caça, é emboscada estratégica, o que significa que já estamos bem no meio do território de alimentação dele. Um estalo de uma explosão soaram atrás dele. Pedras maciças e cipós grossos desabavam e de repente sobre a única saída, selando completamente o caminho. O olhar de Shuzou ficou fixo nos cipós em movimento. Já li sobre essa espécie, é um monstro de classe real de nível 2, um demônio videira fantasma. A respiração de Yuli falhou. Classe real? Essas coisas não são de medidas pelos níveis normais. Todos nós somos, no máximo nível 1. Não conseguimos lidar com esse tipo de poder. Ele apenas abriu um largo sorriso. Seus dentes brancos brilharam. Não me importa qual nível. Me assista explodir essa coisa em pedaços. Justo quando ele estava prestes a ativar sua forma titã. Bum! O túnel desabado atrás deles explodiu para o outro lado. Uma figura emergiu, envolta em um corpo negro, cercado por uma energia de sangue furiosa que era distorcida pelo próprio ar. Uma trilha de fumaça carmesim se arrastava atrás dele, como uma bandeira de campo de batalha. Eu vim para matar vocês. Alguém no grupo engasgou. Aquela é a fumaça de Shang-Chi. Ele é um artista marcial do estágio 8. Essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente pedindo pela parte 2. Considere também se tornar um membro do canal para apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui, é claro que te vejo no próximo vídeo.